Desculpa aí mesmo, foi uma coisa nada planejada, tá? Mas estamos aqui para a gente poder dar aula até. Ixi, eu fiz uma zoada aqui. Estamos aqui para dar aula até a hora que precisar, não tem problema nenhum. E aí, o que vocês lembram que a gente falou na aula passada? Bora ver, fazer uma revisão enquanto o povo vai entrando. O que a gente falou na aula passada? Sobre patologia, o que é patologia, sobre etiologia. Patologia O que é patologia mesmo? é o estudo das doenças. Estudo das doenças, das causas, né? De como pode fazer o planejamento de tratamento. O que é etiologia? As causas, a origem da Isso. E doença. o que é patogenia? As etapas. As etapas com que a doença se desenvolve. Excelente. Deixa eu ver o que mais, estou tentando me lembrar. Qual é a etiopatogenia da cárie dentária? Bactéria. O que mais? O açúcar. Açúcar, isso. É uma higiene. Má higiene, beleza, isso mesmo. Então, isso daqui tudo leva ao processo de desmineralização da estrutura dentária. As bactérias começam a produzir ácido, esse ácido começa a desmineralizar. O que é desmineralizar? Começa a deixar porosa a estrutura mineral do dente. Então, isso são as causas associadas com o mecanismo de desenvolvimento da doença cárie, tá? Então, quando a gente soma tudo isso, a gente tem etiopatogenia. O que é sinal e o que é sintoma? Sinal é aquilo que a gente vê no paciente e o sintoma é aquilo que ele relata. Beleza, excelente. Então, sinal que a gente vê, sintoma que o paciente relata. Qual que é o objetivo? Qual é a saúde objetiva? Sinal ou sintoma? Sinal. Isso objetivo, sintoma. Beleza, excelente. Deixa eu me lembrar o que mais tinha na aula. Estou tentando vir na minha cabeça aqui o que mais tinha na aula. Me lembrem, me ajudem aí. Sinal, sintoma, patologia. Ah, lembrei. Quais são as doenças virais que existem na cavidade bucal? Quais as características de um vírus? Herpes. Beleza. O vírus é algo que não tem núcleo, ele é o tipo parasita que precisa de algo para sobreviver. Beleza, parasita intracelular. Exemplo herpes, exemplo HPV. Bactéria. Qual é a característica de uma bactéria? Cárie, ela precisa de açúcar e fermentação dentro da boca, né? Isso no caso Pra das casas sobreviver. das bactérias cariogênicas. Excelente. Beleza, então as bactérias elas são seres procariontes, são seres mais organizados, né? São seres que podem sobreviver em altas temperaturas, em fatores adversos, quando elas produzem através de esporos, endósporos, né, que a gente falou. E o que é a resistência bacteriana mesmo? Por que ela aumentou dentro do consultório? O que as pessoas têm feito para poder favorecer essa resistência bacteriana? O uso de antibióticos de forma inadequada. Isso, o uso de antibiótico de forma descompensada. E aí começa a selecionar as bactérias mais Professora, fortes. Oi, meu amor. Diga. antibióticos aumenta a cárie. A cárie não, a bactérias. Porque assim, se aumenta bactérias, pode favorecer para a cárie, né? O que acontece? Não é que aumenta as bactérias, aumentam a quantidade de bactérias resistentes, tá? O que acontece? As bactérias que... O antibiótico, as pessoas têm aquela história, eu acho que é isso que tu quer saber. Ou as pessoas têm uma história de dizer que antibiótico causa cárie. O que acontece? Muitos dos remédios, isso é mais em criança, mas às vezes eles falam que em adulto também, que o remédio ele é doce, para a criança poder aceitar tomar, e mesmo assim tem criança que vocês sabem que nem toma. Então, o remédio ser doce é para facilitar a ingestão. Só que o açúcar é também um dos fatores que causam a cárie. E aí, o que acontece? Usa esse remédio, a escovação é inadequada, e esse remédio, muitas vezes, ele é tomado em intervalos que a pessoa não escova. Por exemplo, de madrugada. Quem que vai acordar de madrugada para escovar a boca de menino? Não vai. E aí, associado ao açúcar do remédio e a escovação, que não é legal, causa a doença cárie, mas não é o antibiótico que causa cárie, tá? Então, isso aqui é um mito. Eu acho que eu não falei isso para vocês na aula passada. Ficou entendido? Mais ou menos, porque essa internet Professora, travou, eu acho. Foi. Tudo bem. Não falem, eu posso repetir o que foi. Tá cortando, é? pra mim tá normal. Eu acho que é a Porque minha ela disse, internet.
Porque ela disse que estava cortando. Se tiver Então, cortando, eu me acho que é a minha avise, tá? internet. Tá bom. Não, pode ser a minha também. Para A mim, minha também. normal, professora, acho que é a internet dela. A minha, às vezes, fica ruim também, tá? Eu tô Se tomando tiver... café. Muito bonito, né? Enfim, então, isso são a resistência bacteriana. O que é Professora. mesmo um fungo? Oi, meu amor, diga. Desculpa, eu queria só que a senhora repetisse a explicação sobre ciclo lítico e lisogênico, que eu não entendi muito bem. Ciclo lítico e ciclo lisogênico. No ciclo lítico, o que acontece é o vírus, ele passa a conviver junto com a célula hospedeira. Então, à medida que essa célula vai se reproduzindo, vai material genético tanto do vírus quanto material do hospedeiro. Já no ciclo lisogênico, é o contrário, no contrário não, ela não vive junto o vírus com a célula. O que acontece? Para que esse vírus se desenvolva, ele vem e mata essa célula aqui. E aí só ele começa a se reproduzir. É assim que funciona. Em o vírus vai para dentro da célula e começa a misturar o material genético. À medida que essa célula se reproduz, ela se reproduz junto com o material do vírus. No outro caso, o vírus se gruda à célula, ele se aproveita dessa célula para viver, mas em pouco tempo ele mata ela. E aí ele se reproduz sozinho. Então, o vírus ele vive em simbiose, né, em harmonia com a célula e se reproduz seu material genético. No outro, ele vai para dentro da célula e aos poucos ele vai matando a célula. E aí só ele se reproduz. Um é mais agressivo do que o outro. Entendido? Entendi. Entendi, obrigada. Certeza? Certeza? Sim. Sim. Então, é isso. Deixa eu ver. Quais são os fungos que... O que são a característica dos fungos? Eles são simples, eles são complexos, e aí? São complexos. Quais são os exemplos de fungos? São simples. Lembrem que os fungos, eles também são seres simples unicelulares. E aí eles podem gerar hifas e micélios, né, para ficarem um pouco mais complexos. Ou até aqueles corpos de frutificação, que são aqueles cogumelos, aqueles cabeçudinhos, tipo Super Mario, né? Então, aquilo ali são os fungos mais complexos, são os que têm corpos de frutificação. Quais são as doenças que os fungos causam na boca? Qual foi que a gente falou? Candidíase. Candidíase, causada pelo fungo conhecido como Candida albicans. Aí eu tenho vários tipos de candidíase, né? A pseudomembranosa, a atrófica, a eritematosa, e por aí vai, né? Foi o que a gente falou um pouquinho. E aí, sempre os fungos são ruins ou não? Eles podem viver em harmonia? Me contem, o que vocês acham? Ver se vocês lembram. Os fungos, é bom, é ruim os fungos? São bons, são ruins? E aí? Lembram que eu falei na aula passada que os fungos, a maioria vivem em simbiose, em harmonia no corpo? A cândida é um exemplo, a gente tem cândida na boca. À medida que você pode ter a sua imunidade reduzida, né, por alguma doença, esse fungo se manifesta e gera uma infecção oportunista. E aí desenvolve o processo de candidíase. Os fungos também, eles são bons no nosso trato intestinal, para poder facilitar o processo de digestão. Os fungos ajudam na fermentação de pão, de cerveja, tá? Tudo isso, os fungos podem ajudar. Então, fungos, vírus, bactérias, tá? Foi isso que a gente falou na aula passada, tá? E aí, hoje, né, eu acho que vocês já tiveram esse conteúdo, mas é um conteúdo que está na emenda da disciplina. A gente vai falar um pouquinho sobre imunidade. Então, na aula de hoje, a gente vai conversar sobre o que é imunidade, sobre os tipos de imunidade, né, como ela acontece pelo corpo. E aí, na aula seguinte, a gente já começa a falar de tipos de lesões, tá? E aí a gente já entra em patologia. Então, geralmente, essas primeiras aulas são aulas para a gente revisar conceitos que a gente vai colocar em prática na disciplina, né? E aí, hoje, a gente vai falar sobre imunidade. O que é imunidade para vocês? Como que a gente consegue imunidade? Já tiveram essa aula? Já tiveram aquela disciplina de ciências moleculares? Eu acho que nessa disciplina tem. Já tiveram a morfo de sistema imune? Sim ou não? Já, professora. Já? Já. Então, vocês têm que saber. Me digam aí o que é imunidade. Tem a ver com a homeostasia do corpo. Tem a ver com o estado do corpo, sim.
O que que te garante imunidade no teu corpo? O que que te protege? Quando... Pode falar. Eu não sei explicar direito, mas é quando o funcionamento dos sistemas eles estão em harmonia entre si, alguma coisa assim. Tá, imunidade, homeostase, equilíbrio. O que mais? Quem dá mais? Alguém ia falar? Pode falar. É uma forma do organismo de se defender contra agressões. Uma forma do organismo se defender. Excelente. Quais são esses tipos de defesa do corpo? E aí? Quais são os tipos de defesa do corpo que vocês ouviram falar? Não lembram? Fiquem com vergonha, não. Podem falar o que vocês sabem. Eu tenho células de defesa no sangue. Eu tenho células de defesa na pele. Professora, a senhora pode relembrar esse assunto, por favor? Posso, não, esse assunto não te preocupa, vai ser o assunto da aula. Por isso que eu estou perguntando para ver o que vocês sabem. É porque eu esqueci. Tá? Obrigada. Tá? A gente tem imunidade no sistema digestório. Algum tipo de imunidade específica. Na pele, na boca. O que é que a gente tem de imunidade nessas estruturas que eu estou conversando com vocês? A gente tem 2 tipos de imunidade, né? Vocês sabem, lembram quais são? Ou não? Esqueceram de tudo? Não. A humoral adquirida. Oi, meu amor, pode falar? A humoral e adquirida. Isso, a humoral, a inata, né, e a adquirida, beleza. Sabe a diferença? Só lembrou o nome? Gente. Que é, né? Tá, então deixa eu projetar, ver se os slides vão aumentar para vocês. Está aparecendo os slides para vocês? Sim? Slide ok para vocês ou não? Ok. Foi, o slide está ok. Ninguém respondeu? Tá, professora. Tá? Não, professora. Tem Professora. Alguém com o microfone ligado. Oi, diga, meu amor. Bom dia. Bom Professora, dia. eu quero fazer uma pergunta que não tem a ver com imunidade. Diga. Professora, essa sua disciplina ela vai ser presencial? Não, essa disciplina ela vai ser uma disciplina híbrida até o momento, que eu falei para os colegas na aula passada. As disciplinas que tem carga horária prática e teórica, a parte teórica vai ser feita online, via Teams, né? E a parte prática vai ser feita em laboratório, né? A gente pode fazer parte de estudos dirigidos, vai ter uma parte que vai ser presencial. Falei também para os colegas que se 100% da turma aceitar, a disciplina tem como ser presencial, mas todos os alunos matriculados na disciplina têm que aceitar. Redigir um termo, todo mundo assinar, e tem como a disciplina ser presencial sim, tá? Porque está tendo essa certa dificuldade, mas até o momento a teoria vai ser online e a prática vai ser presencial. E aí falei com os colegas que a gente vai vendo como vai andar a carruagem, para ver se as práticas vão ficar só no final do semestre, ou se a gente vai fazendo a teoria e a prática, tá? Mas, a priori, essa disciplina, o conteúdo teórico, vai ser online, certo? Pois é, professora, porque no segundo AVA, ela está como presencial. Então, por exemplo, eu não me inscrevi na disciplina. Porque a informação pelo AVA e o coordenador não responde. Então, eu já entrei hoje pelo link do grupo, né? Para perguntar para a senhora pessoalmente. Então, porque para mim só serve se eu fizer online, ou se tiver poucas práticas. Então, eu vou me reescrever na disciplina, porque... Certo, até então... onde eu sei... Pode falar. Não, pois é, até então eu achava que só era presencial, por isso que eu não tinha me inscrito. Entendi. Não, até o momento ela vai ser dessa forma, tá? A não sei que tenha alguma diferença. Só está sendo presencial disciplinas que são 100% teóricas, que não tem carga horária prática, tá? Então, até o momento vai funcionar assim. E mesmo as que estão sendo presenciais, elas estão sendo transmitidas e gravadas, tá? Então, as disciplinas que eu tenho que dar lá na faculdade, eu tenho que acessar meu Teams e tenho que ficar conectada para os alunos que não se sentem aptos a Professora. Essa informação aí eu não sabia. Pois pronto, agora tu já tá sabendo.
tá? E professora, então se no caso a sua disciplina voltasse presencial, a senhora também ia transmitir, né? Ao vivo? Sim, sim, da mesma forma. É porque Porque a assim, professora, porque a pode falar. professora Patrícia, ela tá, né, fazendo, só que ela não tá transmitindo online. A gente é obrigado a ir mesmo, entendeu? Mas aí tem que ver exatamente qual é o tipo de disciplina dela. A que eu tô, que é teórica, eu sou obrigada a transmitir pelo Teams, entendeu? Tanto é que eu tenho um aluno, na verdade, a maioria dos alunos estão presenciais, só um que eu acho que está online. Não, mas a professora Professora, ela não está transmitindo, por quê? Porque todos da aula passada, antes da gente mudar para presencial, assinaram que estavam de acordo. Então, ela não está transmitindo. Então, se é isso, então é isso mesmo. Se assinarem, lembra que eu falei para vocês que só voltou as disciplinas teóricas porque a sala tem que ter o equipamento adequado? Eu falei para vocês na aula passada. Se vocês aceitarem, precisa, por exemplo, se vocês aceitarem, não quer dizer que vai ter sala disponível para gravação. Entenderam? Professor, Oi. é porque o curso da minha amiga aqui, né, também, o dela todo mundo assinou e tudo para ser presencial, só que a professora tá regravando também para passar para os alunos, entendeu? Entendi. Não, por mim não tem problema, tá? Isso aí é acordo de vocês. O que vocês resolverem, que o coordenador me mandar eu fazer, eu faço. Diga. a gente está vendo a possibilidade de a gente fazer a gente, na verdade, já entrou em contato com o coordenador de fazer esse documento para botar para presencial. E eu queria tirar uma dúvida também se esse documento a gente tem que enviar para a senhora ou somente para o coordenador? Não, para o coordenador. Se ele disser tem que voltar, eu volto. Eu não tenho problema nenhum. Inclusive, vocês sabem, né? Eu já estou na clínica, eu tenho outras disciplinas que eu estou dando presenciais. Eu dou aula em outra faculdade que já está 100% presencial, tá? Então, não tem isso, não. Quando o documento não vem para mim, é só vem a ordem. Vocês mandam para ele diz, Alana, chegou, é para fazer. Aí eu vou fazer. Não se preocupem, não. Só se eu tiver a gente está vendo esse documento. Tá? Excelente, então tá. Então falem com ele, ele me comunica. Não se preocupem, não, tá bom? Mais alguma dúvida? Já está em andamento já. Beleza, mais alguma dúvida, galera? Ou não? Podemos começar? Então vamos lá. Hoje, como eu falei para vocês, a gente vai conversar um pouco sobre imunidade. Apesar de vocês já terem visto a morfo de sistema imune, a gente precisa revisar alguns conceitos, porque quando a gente estiver falando de etiopatogenia de algumas doenças, a gente precisa entender sobre esses conceitos de imunidade, tá? Então, eu espero que ao final da aula, né, vocês consigam me dizer o conceito de imunidade, né? Para que essa imunidade serve, aonde ela atua, né? Que vocês consigam diferenciar os tipos de imunidade, que a gente tem a imunidade inata e a imunidade adquirida, né? E que vocês consigam explicar como acontece, uma vez o corpo sendo atingido, quem são os principais, primeiro mecanismo de defesa, tá? E aí a gente vai conversando, né, sobre esses tipos. E aí que vocês também consigam compreender os mecanismos de vacina, né, e alergia. Então, esses são os objetivos da aula, né? Para que a gente consiga entender esse sistema imune, para que quando a gente for começar a falar sobre as doenças, né, que acometem a cavidade bucal, e a gente usar alguns termos, vocês não fiquem perdidos, tá? Quando a gente pensa no sistema imune, a gente pensa num campo de guerra, tá? Por quê? Porque o sistema imune é um mecanismo, é um conjunto de células, de substâncias, né, que trabalham organizadamente no nosso corpo para proteger o nosso corpo, para evitar que o nosso corpo seja invadido e gere doença, promova alguma patologia, né? Então, a gente tem uma organização de células, de mecanismos, de substâncias dentro do nosso corpo que trabalham organizadamente para que, com o objetivo de proteger o nosso corpo, caso ele seja invadido por um vírus, por uma bactéria, por um fungo e por aí vai, né? Então, a gente pode dizer que a gente tem um sistema de pelotão. Pensem num pelotão de guerra, quando a gente assiste aqueles filmes, que tem a linha de frente, a linha do meio, tem aquela linha que fica mais atrás. A linha de frente são aqueles soldados que vão detectar a invasão. São aqueles que, por exemplo, o corpo foi invadido, opa, estou sendo invadido. Preciso chegar lá para poder alertar o resto do meu corpo que a gente precisa se defender. Então, é aquele que identifica o corpo estranho, é aquele que vai
para frente para poder defender e, além disso, ele sinaliza para as outras células, tá? Quem é esse tipo de célula? São os macrófagos. Os macrófagos são células características como inespecífica, são células que circulam no nosso sangue, tá? Uma vez o nosso corpo invadido, é a primeira célula que vai lá para poder defender e é a célula que sinaliza para as outras mais específicas. Desculpa, sem querer, tá? Então, os macrófagos, eles são células características da primeira linha de defesa. São células altamente inespecíficas, são células que realizam fagocitose. O que é fagocitose? Eu sempre brinco que fagocitose é tipo aquele joguinho do Pac-Man, né? É a célula que vem e come o corpo estranho e mata aquele corpo estranho, tá? Então, ele é altamente inexpressivo. Se entrar um vírus, se entrar uma bactéria, se entrar um fungo, o macrófago vai independente do tipo de agente invasor, tá? Então, o macrófago é o nosso pelotão de linha de frente. É o que vai identificar, é o que vai lá para tentar matar, fazer fagocitose, e é o que sinaliza para as outras células, né, de defesa. E aí, o meu segunda linha de defesa, né, que são os que vão dar como é que eu vou dizer para vocês? O alarme, né, para poder começar a piorar. Então, vem os macrófagos, que são as células altamente inespecíficas. E aí eu começo a vir, né, com outro pelotão. O pelotão que vai fazer o quê? Que vai poder dar o alarme em maior grau e também vai começar a alterar esse mecanismo de invasão. Aí a gente vai ter, no caso, né, plasmócitos e outras células que podem vir fazer isso. Eosinófilos, se for caso de alergia. Então, são células da linha intermediária. A invasão começou a se difundir. Plasmócito não deu conta, macrófago não deu conta, eosinófilo não deu conta. E aí a gente passa para a terceira linha de defesa, né? Que são as da linha de defesa mais específica. A linha de defesa mais específica do nosso corpo já seriam os linfócitos B, os linfócitos T, seriam os anticorpos, né? Seriam a nossa imunidade que a gente fala adquirida. É uma imunidade altamente específica, ou seja, eu tenho um anticorpo para o vírus, eu tenho um anticorpo para a bactéria, eu tenho um anticorpo para o fungo, tá? Então, essas seriam as nossas 3 linhas de defesa. Vale ressaltar para vocês que a imunidade inata, que é a imunidade que a gente nasce com ela, vocês vão ver ao longo da aula, ela também faz parte desse pelotão inicial. Por exemplo, a pele, os bactérias, os micro-organismos que tem na pele, que servem para poder detectar agente invasor, também fazem parte dessa primeira linha de defesa, tá? Ácido, como é que eu vou dizer para vocês? Muco, ácido clorídrico que tem lá no estômago, no suco gástrico, também são mecanismos que são mecanismos inatos. Então, fazem parte dessa primeira e segunda linha de defesa. Lembrando bem, a terceira linha de defesa ela é altamente específica. É caracterizada pela imunidade adquirida. É linfócito B, linfócito T, são os anticorpos, tá? É diferente do pelotão do nível 1 e do nível 2. Entendido? Isso aqui é só uma comparação para vocês não esquecerem. Então, Professora, diga, meu amor. tem gente dizendo para a senhora aceitar ele aí, um menino. Não tem ninguém no lobby. Acabei de abaixar aqui o slide para poder ver. Eu acho que tem algo de errado que faz. Olha que ele tenta entrar e nunca consegue. Professora, Diga, meu amor. pra mim tava aparecendo que tinha gente aguardando no lobby. Aí eu coloquei aqui pra ver, né? E aí eu podia admitir. Agora que eu tô vendo isso. Pode admitir, mas não tem ninguém aqui, não. Para mim, É até porque eu agora tá acabei ok. acabei de Eu entrei admitir agora, eles. eu tava um tempinho lá no lobby já. Aí, agora que eu entrei. Tá certo, tudo bem, então. Então, vocês não podem admitir, não tem problema, não, tá? Então, de novo, né? Já sabem que a gente tem a sequência. A imunidade inata, depois vem a imunidade adquirida. A imunidade inata, nascemos com ela, adquirida, à medida que a gente vai sendo exposto a esse agente, o nosso corpo vai criar mecanismos de defesa, os anticorpos, os linfócitos, tá? Essa é a diferença. E eu tenho células inespecíficas, como os macrófagos, né? Que são células que estão na linha de frente, e eu tenho células mais específicas, como os linfócitos, tá? É só para vocês entenderem que eu tenho uma organização no sistema de defesa do meu corpo, tá? Afinal de contas, professor, o que é imunidade, né? A imunidade é essa capacidade que o corpo humano
possui de resistir a quase todos os tipos de organismos ou toxinas, tá? Que tendem a lesar os tecidos e os órgãos. Então, a gente tem no nosso corpo tanto barreiras mecânicas, barreiras físicas, barreiras químicas e células, né, que são capazes de defender o nosso corpo quando ele é invadido, né? O que são toxinas, professora? Toxinas são substâncias produzidas por esses organismos que invadem o corpo, tá? Então, isso são toxinas. Então, o vírus pode produzir uma toxina, a bactéria pode produzir uma toxina, o fungo pode produzir uma toxina. Então, toxina são substâncias produzidas pelos agentes invasores que podem lesar o nosso organismo. Existem, gente, por exemplo, doenças que são causadas por toxinas das bactérias, por toxinas virais, e não pelo próprio micro-organismo em si, tá? Existem doenças que causam isso. Além de vacinas. Vocês já viram a vacina de Covid, né? A gente tem vários tipos de vacina. A Coronavac, a AstraZeneca, a Pfizer, né? São vacinas que foram produzidas de formas diferentes. Existem vacinas que são produzidas apenas pela toxina do vírus. E aí, com isso, ela tem uma resposta diferente da outra, tá? Se eu não me engano, a Coronavac é uma das vacinas que é produzida por meio de toxinas, tá? Já existem vacinas que são produzidas por meio do micro-organismo atenuado, ou seja, um micro-organismo vivo e enfraquecido, que, se não me engano, a AstraZeneca é assim, a AstraZeneca, né? É desse jeito, tá? Então, toxinas são substâncias produzidas pelos micro-organismos, né, que tendem a lesar o nosso corpo, tá? Então, tanto a presença do vírus, da bactéria, quanto do fungo, quanto a toxina, pode gerar uma agressão no nosso corpo, tá? Então, imunidade a gente pode associar com defesa, a gente pode associar com capacidade de resistência, a gente pode associar com sistema de combate, né, para evitar a invasão do nosso corpo e agressão que pode causar alguma doença, tá? E aí vocês, eu acho que foi o Breno que falou isso da aula, que a gente tem dois tipos de imunidade, a imunidade inata e a imunidade adaptativa ou adquirida. A imunidade inata, como eu falei para vocês lá no começo, é uma imunidade que a gente nasce com ela. É uma imunidade que a gente não precisa ser exposto ao micro-organismo para poder desenvolver. A imunidade inata, ela é caracterizada por barreiras físicas, por barreiras químicas, tá? E por barreiras mesmo mecânicas. A gente vai falar um pouquinho. Já a imunidade adaptativa é uma imunidade altamente específica. É uma imunidade que, para a gente adquirir, eu preciso ser exposta ao micro-organismo alguma vez na nossa vida para que a gente crie resistência. Diante do que eu falei para vocês, a vacina, imunidade inata ou imunidade adquirida? Adquirida. Adquirida. O processo de alergia, inata ou adquirida? Nata. Adquirida. A nata não. Adquirida. Por quê? Porque a gente precisa ser exposto uma vez para que a gente desenvolva. Ou seja, quando a gente tem alergia a alguma coisa, a primeira exposição ela é leve. Na segunda, pode até fechar a glote, tá? Que é um episódio já de um quadro mais severo, né? De alergia. Quando a gente tem, deixa eu ver para vocês, o suco gástrico do estômago, imunidade inata ou adaptativa? Inata. Inato, o catarro, o muco, que eu tenho no nariz, nos seios maxilares. Imunidade inata ou adquirida? Nata. Nata, é? Então, Nata, vocês, como é que inata, fala? inata, você já nasce com ela, tá? Então, excelente. Então, vocês já conseguiram fazer algumas diferenças, tá? Então, a gente tem esses dois tipos de imunidade e a gente também tem células e órgãos no nosso corpo que trabalham para promover essa linha de defesa, para que o nosso corpo consiga resistir quando ele é invadido, né? E aí eu tenho algumas... Vocês já ouviram falar de sistema linfático, de órgãos linfáticos? São órgãos que trabalham para poder defender o nosso corpo. As amígdalas, que são localizadas aqui na região de faringe, né? Aqui na região de garganta, tá? Os linfonodos, que andam paralelo às nossas artérias, às nossas veias, né? O sistema linfático, ele também são mecanismos de defesa do nosso corpo, de sinalização. O timo e o baço são órgãos do sistema
do sistema de defesa do nosso corpo, garantem imunidade, vocês vão ver por quê, porque eles são órgãos que produzem, que armazenam os linfócitos, né? Nós temos no intestino as placas de Peyer, né, que são responsáveis por garantir também imunidade. Essas placas, elas também são áreas de acúmulo de micro-organismos que fazem com que o nosso intestino funcione adequadamente, né? Nós temos o apêndice é um órgão do sistema imune, né? E é um órgão que sofreu involução ao longo da vida, né? É por isso que tem pessoas que tiram o apêndice, né? Porque ele pode inflamar. Ao longo da nossa vida, o apêndice ele tinha função de produção e armazenamento das células de defesa, dos linfócitos B e T, né? À medida que a gente vai evoluir, que a raça foi evoluindo, né? O que aconteceu? O apêndice ele ficou sem função. E aí as pessoas brincam que o apêndice só tem função de inflamar, né? Ele é como se fosse uma bolsa oca conectada ao intestino. E aí, com isso, ele pode gerar uma infecção conhecida como apendicite. Além disso, a medula óssea, gente, a medula óssea, ela também é um dos órgãos do sistema imune, porque ela está relacionada com a produção, né, de células que vão nos defender, os próprios linfócitos, né, vocês vão ver ao longo da aula, que são produzidos na medula óssea, tá? Isso tudo são órgãos do sistema imune, tá? Além disso, eu tenho células, né? As próprias células que eu já falei para vocês, os linfócitos B, os linfócitos T, os anticorpos, os macrófagos, os plasmócitos, né? São células que são responsáveis por defender o nosso corpo caso ele seja invadido. Quando a gente está com uma infecção na garganta, o que acontece com as amígdalas? O que acontece com as amígdalas quando a gente está com uma infecção na garganta? Elas inflamam. E aí, esse processo de inflamação acontece o quê? Elas ficam o quê? Inchadas, o que mais? Elas ficam doloridas, né? A gente tem dificuldade de se alimentar. Então, as amígdalas, elas ficam localizadas nessa região aqui, ó. Eu tô pegando aqui, não sei se vocês conseguem ver, tá? Quando a gente faz palpação nos pacientes, às vezes a gente até sente a amígdala quando a gente faz esse movimento aqui, ó. Pede para ele deitar a cabeça e faz esse movimento de palpação. Então, quando a amígdala está inflamada, ela é invadida, a gente tem um processo de inflamar, ela se inflama. E aí elas ficam doloridas, elas começam a produzir muco, né? A gente fica com aquela secreção de catarro, e elas começam a ficar maiores. Tudo isso são mecanismos de defesa. Então, a produção de muco serve para que esse muco seja eliminado e junto, ou, por exemplo, as bactérias sejam eliminadas, tá? A segunda coisa, elas ficam maiores. Quando as amígdalas ficam maiores, elas têm essa função de diminuir a passagem de corpos estranhos para adentrar a nossa cavidade ou nasal ou nossa cavidade digestória, tá? Então, as amígdalas, elas aumentam de tamanho, tá? Elas aumentam de tamanho por quê? Para diminuir essa passagem dos corpos estranhos e também porque começam a chegar as células de defesa. E aí, essa região fica aumentada, tá? Além disso, essa região, ela fica quente. Toda vez que a gente tem uma inflamação, lembram que a gente tem o rubor, eu tenho vasodilatação, os vasos sanguíneos, ele aumentam a luz para poder chegar mais células de defesa e para poder eliminar mais rápido esse corpo estranho, tá? Então, tudo isso caracteriza uma inflamação conhecida como amidalite. Da mesma forma, quando a gente tem uma inflamação, os linfonodos da região, que são aqueles gânglios, aqueles nós, né, eles ficam inflamados. Então, as células de defesa que ficam lá armazenadas nos linfonodos, elas começam a ser liberadas. E aí, isso também caracteriza esse processo inflamatório. É por isso que é importante a gente fazer no paciente, quando ele deita, o exame de palpação. A gente pede para o paciente deitar, né? A gente pede para ele abaixar a cabeça. E aí, a gente palpa os linfonodos aqui, ó, debaixo da região submandibular. A gente palpa os linfonodos do outro lado. Às vezes, um processo dental, ele gera infartamento, ou seja, os linfócitos ficam inflamados. A gente palpa essa região perioral, ó, tá? Tudo isso são exames que a gente faz no objetivo de ver se tem alguma coisa inflamada, tá? Então, a gente faz isso também. Além disso, gente, vocês já ouviram falar de inflamações também que podem ter à distância.
Então, às vezes, você tem uma inflamação que você acha, por exemplo, a amidalite, ela pode ser associada com uma inflamação na cavidade bucal. Ou a amidalite, ela pode ser uma inflamação relacionada com uma na cavidade nasal. Além disso, a amidalite pode ser uma inflamação resultado do tubo digestório. Lembram de pessoas que têm refluxo? O refluxo nada mais é porque aquele ácido, aquele suco gástrico volta e ele pode gerar uma inflamação nas amígdalas, tá? Então, é legal vocês saberem disso, porque uma inflamação bucal pode gerar uma inflamação nas amígdalas, que pode gerar uma inflamação no tubo gastrointestinal, tá? As amígdalas podem estar inflamadas por causa de uma inflamação na região nasal. As amígdalas podem estar inflamadas por causa de uma inflamação no trato gastrointestinal. Então, é legal que a gente saiba também essas associações. Alguma dúvida, alguma pergunta, tudo bem? Tudo certo? Posso passar? E aí, gente, o sistema imune, né? Ele tem vários tipos de células, né? As células, como eu falei para vocês, mieloides e as células linfóides. As células mieloides, né? São as células, como eu falei para vocês, como é que eu vou dizer para vocês? São as células mais inespecíficas, tá? São as células mais simples. E as células linfóides são as células mais específicas, tá? E aí, exemplos de células inespecíficas: os macrófagos, os neutrófilos, os basófilos, os eosinófilos. E células mais específicas, vocês sabem que já são as células T, as células B, né? Uma coisa que eu quero deixar clara para vocês é que quando a gente faz um exame de sangue, a gente consegue determinar se a pessoa está com uma infecção aguda ou crônica, pelo aumento do tipo de célula que tem lá naquele exame. Por exemplo, quando você faz um hemograma completo, exame de sangue mais recorrente, né, quando você entra num pronto-socorro, o hemograma, ele tem capacidade de detectar o número de neutrófilos. O hemograma, ele tem capacidade de detectar o número de macrófagos, de eosinófilos, de linfócitos. E aí vocês conseguem dizer se a inflamação é aguda ou crônica. Uma inflamação ou infecção aguda é uma infecção nova, é uma infecção que tem poucos dias. Já uma infecção crônica é uma infecção que já dura semanas, é uma infecção que tem maior dificuldade para tratamento, tá? E aí, quando eu faço um hemograma e as minhas células que estão alteradas são os neutrófilos, são os macrófagos, eu consigo dizer que eu estou com uma inflamação nova. É a minha primeira linha de defesa que está alterada, tá? Então, eu consigo tratar de uma forma menos agressiva. Diferentemente, se o meu hemograma completo der alterado o número de linfócitos, de plasmócitos, né? Aí eu já consigo dizer que eu estou com uma infecção do tipo crônica, uma infecção mais grave, que precisa de mecanismos mais sérios para o seu tratamento. Da mesma forma, eu consigo ver os mecanismos, né? Outra célula que é legal vocês saberem, os eosinófilos. Os eosinófilos são células características de processos alérgicos. Então, por exemplo, se você vai com uma inflamação aqui nessa região, que pode ser uma sinusite, uma inflamação dos seios, né? Os eosinófilos vão estar aumentados, tá? Então, toda vez que vocês tiverem processos alérgicos, os eosinófilos são células que vão estar alteradas no hemograma. Então, o hemograma é um exame simples, um exame rápido, que consegue detectar. Só que ele é um exame que não é muito específico. Se a pessoa tiver dúvida na causa, ela precisa já se lançar mão de exames mais específicos. Mas, geralmente, quando você entra com um processo inflamatório infeccioso num pronto-socorro, o primeiro exame que eles pedem é um hemograma completo. Ele consegue dar um panorama geral do paciente. Entendido? Cadê vocês? Tudo bem? Alguma pergunta? Professora, os leucócitos, eles também estão envolvidos nesse processo de detecção? Sim, os linfócitos, eles estão, sim, nesse processo de detecção. Só que aí eles começam a ser detectados, como é que eu vou te falar? Por mecanismos mais específicos. Por exemplo, existe o linfócito T,
auxiliar, o linfócito T citotóxico, que são outros subtipos, né, que eles podem estar envolvidos com algumas doenças. Vou te dar um exemplo, o HIV. Quando a pessoa é soropositiva, é o linfócito T auxiliar que vai ser destruído. Então, ele vai estar com uma contagem reduzida, tá? Então, existem, sim, patologias que são detectadas por meio de linfócitos, tá? Doenças autoimunes. A contagem que vai ser alterada vai ser a contagem de linfócitos, que já são células, né, que atuam quando a patologia ela já é crônica, tá? Você sabe que uma doença autoimune é uma doença que vai acompanhar a pessoa para o resto da vida, tá? Então, os linfócitos também são utilizados para a detecção, sim, de doenças. E aí tem os subtipos, que foi os que eu te citei, tá? Existem milhares de subtipos de células, mas os linfócitos também são utilizados. E quando eles são utilizados para infecções mais crônicas, infecções mais difíceis de serem tratadas, doenças autoimunes, né? Doenças relacionadas ao HIV, ao lúpus e por aí vai. Mas sim, ele também são mecanismos de detecção de doenças. Entendido, meu amor? Sim, sim. Obrigada. De nada, meu amor. E aí a gente vai falar agora especificadamente dos dois tipos de imunidade, né? Eu tenho o que a gente chama de imunidade adquirida, como vocês sabem, e eu tenho o que a gente chama de imunidade inata. A imunidade adquirida, como o próprio nome já diz, eu preciso ter tido uma exposição ao agente invasor para que o meu corpo desenvolva células de defesa contra aquele agente invasor. Por exemplo, gripe. Para que você desenvolva a imunidade contra a gripe, você precisa ter uma exposição prévia a esse vírus da gripe, certo? E aí, na próxima vez que seu corpo for invadido, essa resposta ou vai ser leve ou você nem desenvolve a gripe. Por exemplo, o processo de alergia é um processo de imunidade adquirida. Você, por exemplo, tô com alergia à proteína do leite. Na primeira vez que você toma esse leite, você vai se sentir um pouco mal. Você vai se sentir com um pouco de náusea, um pouco de má digestão, de azia. Você pode aumentar a frequência de idas ao banheiro. Na segunda vez que você tomou, vai te dar uma diarreia. Um exemplo, tá? Um exemplo grosseiro. Porque o seu corpo já detectou que você não produz o que vai digerir aquela proteína. E aí você tomou, você tem uma diarreia imediatamente. Você tomou, às vezes você pode ter uma queda de pressão, né? Uma hipoglicemia, por causa dessa exposição que o seu corpo já detecta como nociva para o seu corpo. Isso é imunidade adquirida. Por exemplo, deixa eu ver outro tipo de imunidade adquirida. Da gripe, por exemplo, o tétano. O tétano, a gente é uma imunidade do tipo adquirida. Nós tomamos uma vacina antitetânica, né? Que é uma vacina produzida a partir de toxinas do vírus. E aí, quando você é exposto a primeira vez, você começa a produzir anticorpos contra o tétano. À medida que, por exemplo, você tem um corte com uma substância que esteja oxidada, né? Você não vai desenvolver a doença, porque essa imunidade adquiriu, você já criou anticorpos contra o tétano, tá? Então, gripe, tétano, sarampo, rubéola, processo de alergia, são processos de imunidade adquirida. Ela é uma imunidade altamente específica e altamente potente. O que significa dizer isso? Que para cada tipo de vírus, eu tenho um anticorpo específico. Então, para o vírus da hepatite, eu tenho um anticorpo. Para o vírus do HIV, eu tenho um anticorpo. Para a bactéria que causa, como é que eu vou dizer para vocês, que causa inflamação, para os estafilococos, eu tenho um tipo de anticorpo, tá? Então, significa dizer que eu tenho um mecanismo conhecido como chave fechadora. Tá? A gente sabe que para cada porta eu tenho uma chave específica, né? Assim acontece no nosso corpo com a imunidade adquirida, com os anticorpos. Para cada tipo de micro-organismo, eu tenho um anticorpo específico, mecanismo de chave fechadora. Então, por exemplo, o anticorpo da gripe não é o mesmo anticorpo do tétano. Isso é especificidade da imunidade adquirida. E o que significa dizer que ela é extremamente potente, professora? Que depois da primeira exposição,
Na partir da segunda, o corpo reconheceu, imediatamente esses anticorpos são liberados para que a resposta de morte desse agente agressor seja mais rápida. Então, por exemplo, dando o exemplo do processo alérgico. A primeira vez que você é submetido àquele alérgeno que o seu corpo reconhece, o que acontece? Você tem uma coceira, você tem uma vermelhidão, você tem uma tosse, né? Você produz mais catarro. Na segunda vez, a resposta é muito mais rápida, tá? E aí, com isso, pode ter aquele que eu disse, o fechamento de glote. Já é uma resposta imune altamente específica. E aí, em poucos minutos, a pessoa pode vir a óbito, caso ela seja exposta, né, àquele agente que ela tem alergia. Isso é muito crítico, gente. Por isso que é importante a gente fazer a anamnese adequada do nosso paciente. Existem pacientes que são alérgicos, gente, ao látex, ao pó da luva, né? Então, a gente precisa perguntar essas coisas, porque você pegar no paciente, ele pode fechar a glote, tá? Um outro exemplo, medicamentos. Existem hoje, as pessoas estão extremamente alérgicas a medicamentos, anestésicos, e é bom a gente perguntar isso ao paciente, porque a gente pode ter um óbito na cadeira por causa disso, tá? Então, é legal fazer uma anamnese adequada, perguntando se ele já tomou anestesia, o que ele já fez no dentista, que tipo de remédio ele já tomou, se ele já teve alergia a alguma coisa específica, se ele é alérgico a algum produto de higiene. Às vezes a gente não pergunta isso, algum sabonete, algum shampoo, porque existem substâncias que são semelhantes que podem ser utilizadas dentro do consultório. Um dia eu descobri uma paciente que nem a mãe dela sabia, que a menina estava alérgica. Vocês vão fazer tratamento de canal, né? E aí a gente usa para tratamento de canal soluções de Milton, de Labarraque, ou a gente pode usar, gente, o hipoclorito, a água sanitária, para poder irrigar os canais, né? E aí, como a menina se sacudiu um pouco, se mexeu, vocês sabem como é o tratamento de criança, vazou um pouco essa solução. E aí pegou bem aqui próximo da boca dela, na região de extraoral. E aí, imediatamente, gente, a superfície ficou avermelhada, ficou uma mancha, uma placa, né, uma mácula avermelhada. E aí eu perguntei para a mãe se ela tinha alergia a algum produto, né? A mãe disse que não. E aí eu já comuniquei, olha, sua filha provavelmente tem alergia à água sanitária, a essas substâncias altamente microbianas. Aí eu falei para ela que era uma solução parecida, né? Que era para ela investigar e já saber que a partir daquele momento ela não podia usar coisas que fossem higienizadas com água sanitária. Era para ela evitar tocar, porque foi muito rápido. Triscou, gente, isso aqui ficou tudo avermelhado. Então já foi descoberto o mecanismo de alergia. Da próxima vez, isso pode ser muito mais sério. Ela pode gerar um processo de alergia generalizada, né? E pode dar um fechamento de glote, tá? Isso significa que da próxima vez que ela for submetida a essa água sanitária, gente, às vezes até tocar, né, em uma roupa que foi higienizada dessa forma, ela pode desenvolver esse processo de alergia. É por isso que Professora, bebê, gente... Oi, meu amor, pode falar. eu sou um caso que eu tenho alergia a frutos do mar. E aqui em casa, toda vez quando a minha avó vai fazer comida, peixe, camarão, eu tenho que sair de casa, porque pelo cheiro eu já fico toda empolada. O cheiro me dá alergia. Não preciso nem comer. Isso. Professora, Isso eu também tenho a água sanitária, só que é nas minhas mãos. Quando okay, cheio de bolinha, né? Ao limpar alumínio, tipo, fica cheio de bolha, aí ela estoura e fica, tipo, incomodando. Vermelha, coça, né? Mas só que o meu é só nas minhas mãos mesmo. Que bom que não é no resto do corpo, né? Tem gente excelente falou aí da história do cheiro. É porque quando você cozinha, gente, espalha substância. É por isso que na nossa casa, teoricamente, tem que ter um exaustor, né? Para poder controlar o espalhamento da substância. E aí, esse cheiro, essa substância que se espalha, tocando na pele da pessoa que tem alergia, gera essa resposta, né, rápida de imunidade. Os recém-nascidos, vocês já viram criança recém-nascida? Ela não tem essa imunidade. É por isso que a gente tem que evitar beijar a boca de criança, beijar o rostinho, beijar a mão, né? Não pode, porque a gente já tem vírus, bactérias no nosso corpo que a gente tem imunidade, mas o bebê não tem. É por isso que a gente que se orienta também que mães evitem sair com as crianças até que elas tomem as primeiras vacinas. A imunidade dessa criança é zero. E aí tem gente que não tem consciência
e faz isso. Hoje, né, na pandemia que a gente está, se orienta que quando se for visitar recém-nascido, vá de máscara. Não só pelo Covid, né? Claro que o Covid é a coisa que a gente está em alta, mas por essas outras coisas que eu estou falando para vocês. O bebê, o recém-nascido, ele tem zero Professora, tem imunidade. uma colega Diga. e ela é a tudo mesmo em relação a shampoo, sabão, tudo. A mãe dela tem que estar trocando o shampoo dela direto. E ela, na hora que e pode ser qualquer shampoo, na hora que ela lava o cabelo, ela fica toda cheia de bolha. Eu fico com pena dela, não vou mentir, com pena demais. Tem gente que os processos alérgicos são altamente. Não tomar nenhum analgésico. Ela é no corpo inteiro, professora. No corpo inteiro é a sabão, a tudo, água sanitária, tudo. Alguém falou de analgésico. Remédio é muito crítico. Vocês já viram que tá na moda, pessoal? Faz tipo uma tatuagem, botando as substâncias que são. Ou então, andar dentro da tua carteira, né? Com esse aviso. Porque Deus me livre, tu passa mal em algum lugar, sofre algum acidente, né? Eu tenho na minha carteira de identidade, eu botei. Tu anda na carteira, porque beleza. o único analgésico que eu posso tomar é paracetamol. O resto, nada. Ave Maria, paracetamol nem coça. Eu ia morrer se eu só tomasse paracetamol, porque não faz nem efeito. Tá? Mas, enfim. Não faz. E Alana, Oi, meu amor. não sei se tá aparecendo meu nome. Eu acabei de entrar. Diga. Eu faço tratamento com alergista e a alergista me falou uma coisa uma vez, que quem tem alergia alimentar é só ficar 4 anos sem ingerir a substância alimentar. Aí tem que ir tentando aos poucos. Quando é criança, é mais ou menos assim, uma média de 2 anos. Então, o bebê começou a comer, aí começou a coçar a boca com, por exemplo, abacaxi. Aí espera uns 2 anos e começa a dar pequenas quantidades até ele ir criando a resistência, a imunidade, né? Sim. Só que eu não sei se isso de fato é válido. O que não acontece com a substância, com os remédios. Porque, por exemplo, eu sou altamente alérgica a todo tipo de medicamento. Eu só posso tomar paracetamol. Sim. Então, é paracetamol e tramal. Então, assim, vai do fraco ao fortão, não tem intermediário. Misericórdia, entendi. Eu nunca ouvi falar sobre isso, eu vou até pesquisar, porque é meio confuso, né? Como é que alimentar passa e o de remédio não passa. Meu pai, na época, ele estava 20 anos sem comer caranguejo, porque ele era alérgico a crustáceos e tal. Aí ele começou a falar assim, vou tentar. E aí ele foi tentando. A primeira vez que ele comeu 20 anos depois caranguejo, ele ficou com um pouco, inchou um pouco o olho dele. Aí uma segunda vez ele foi tentando. Hoje em dia ele já come normalmente, mas ele ficou 20 anos sem comer. Então, eu não sei, eu acho que é bom de dar uma pesquisada, porque questão de alergia, cada organismo reage de uma forma. Isso, eu vou pesquisar, eu não sabia, nunca tinha ouvido falar sobre isso. Mas eu sei, por exemplo, uma coisa, a intolerância à lactose, né? Que é um tipo de algo que a pessoa considera uma alergia. A pessoa pega e depois começa a tomar. Alergia à proteína do leite. Eu pego muitas crianças que depois que crescem, né? Elas acabam Pois é, eu também tem algum mecanismo, então, que justifica. Mas falaram que isso é alimentar, né? Não é a substância, os medicamentos. É mais ou menos alimentar que tem essa, digamos, cura. Pois eu vou procurar sobre essa cura. Mas na prática eu vejo essa cura mesmo, porque eu vejo os pacientes relatando essa melhora, tá? Então, professora, mas essa cura não funciona comigo, não. Porque ano passado, vovó ela fez caranguejo, eu fui comer. E quase fechou minhas glotes. Imagina, coronavírus e pro hospital. Eu só tenho uma glote, viu? É isso aí, eu não sei. É verdade isso? Fecha a glote. E aí trava a tua respiração. A glote é um mecanismo, tipo, lembram? É uma cartilagenzinha, tipo uma válvula que abre. E aí, quando você fica com alergia, ela veda a sua respiração. E aí, por isso que você pode ter uma parada cardiorrespiratória. Entendeu? Horrível. Então, isso é verdade. Nunca mais. Nunca mais, né? Então, te aquieta aí. A vacinação, gente... ela é edema de glote, é bem ruim mesmo. Tu chega morto. Tu fica mortinho. Ave Maria, mas que você só tiver experiência de vida muito boa, né? Misericórdia. A vacinação, gente, ela é um tipo de imunidade adquirida, né? A vacinação é injeção de coisas dentro do nosso corpo, né? A vacinação, ela ou coloca toxina, que são as substâncias produzidas pelo micro-organismo, ou a vacinação é parte do micro-organismo,
ou a vacinação ela é um micro-organismo vivo enfraquecido, tá? O tétano é um tipo de vacina que é por meio de toxinas. A substância produzida pelo micro-organismo, ela serve para produzir a vacina. A vacina da difteria é um exemplo de vacina que pega o pedaço do vírus. Então, pega alguma partezinha do vírus, né? Pega o material genético, geralmente que é o que eles pegam, né? Pega uma parte do vírus para poder confeccionar a vacina que vai ser colocada na pessoa. E o terceiro tipo, que é o vírus atenuado, que é o vírus enfraquecido, também é utilizado, né? É por isso que algumas vezes você desenvolve as reações às vacinas. E as reações às vacinas, elas tendem a ser maior em vacinas que utilizam o vírus atenuado, tá? Que é o vírus enfraquecido. É por isso que as maiores, como é que eu vou dizer para vocês em relação à vacina da Covid, a AstraZeneca, né? É a vacina que é feita com com vírus atenuado. É por isso que foi a vacina que teve os maiores efeitos colaterais. Porque, pensem bem, se a pessoa já teve contato com o vírus, quando ele colocar o vírus no corpo na segunda vez, vai responder de forma mais forte. Então, é por isso que tem gente que diz assim, eu fiquei de cama. Provavelmente essa pessoa já teve contato com Covid, né? E aí, na segunda exposição, que foi a vacina, desenvolveu essa resposta, esse efeito colateral mais acentuado. Então, a vacinação, ela é um tipo de imunidade adquirida. Tá? Tem gente, que é contra a vacinação. Vocês podem ser que vocês atendem pacientes que não se vacinam, tá? Existe essa linha que não comem produtos industrializados, que só comem produtos naturais, né? E vocês têm que respeitar. Vocês vão ter a posição de vocês. Eu sou a favor da vacina, gente. A vacina já salvou muitas vidas, né? É claro que, por exemplo, a vacina ela precisa de um período de teste, por aí vai, né? Mas a vacina já salvou muitas vidas. Muita gente está viva até hoje por causa de vacina de tétano, de difteria, de coqueluche, de sarampo, né? Então, você precisa saber a importância dela, mas você também precisa não julgar quem não é a favor, né? Eu já atendi pacientes, famílias que são altamente naturebas, veganos, que são contra a vacina, que não usam flúor, que não usam produto industrializado, que tudo que eu ia utilizar dentro do consultório queria saber o porquê, o que era, o que tinha substância, tá? Então, você tem que saber se posicionar. Eu já atendi pacientes que são contra o flúor. E aí você tem que se posicionar e dizer, olha, o flúor ele é um mecanismo de proteção. Para que você não desenvolva cárie, você precisa ter uma escovação 100%. Nem sempre a gente tem. O flúor é o principal mecanismo de defesa para que baixou os índices de cárie na população. Seja o flúor da água, seja o flúor do creme dental, seja o flúor que você suplementa. Tá? Então, se você não usa o flúor, tudo bem, mas tem que saber do risco que você está correndo. Eu já peguei paciente que não come nenhum tipo de coisa industrializada, paciente que é contra o flúor, paciente que usa cremes dentais, aqueles cremes dentais de carvão ativado. Tudo isso você vai pegar dentro do consultório e você tem que saber orientar o paciente, tá? Saber se posicionar sem ser grosseiro, tá? Então, vai acontecer. E aí você sabe que aquela pessoa, ela tem uma imunidade mais fraca, certo? Então, cuidado com o bebê. Acontece de tudo, hein, professora? De tudo, te prepara, acontece de tudo na vida real, tá? Aí, deixa eu perguntar para vocês. A gente está aqui falando de vacina, isso é um assunto polêmico. Tem como existir uma vacina contra a cárie? O que vocês acham? A gente conversou um pouquinho na aula passada sobre a etiopatogenia da cárie. Tem como existir uma vacina contra a cárie? Na minha opinião, não. Eu acho que não, professor. A cárie é uma lesão no esmalte do dente, né? Então, eu acho que não. Isso, é uma lesão no esmalte do dente. O que mais? O que causa cárie mesmo? São os autobactérias, né? Que eles são desenvolvidos com Sacarose. açúcares. Aí o açúcares causa a fermentação. É Causa multifatorial. a lesão da cárie. Pronto, é tudo isso. E tem como numa vacina e uma imunidade para o açúcar, para a bactéria e para a escovação? Vocês já viram isso? Não. Então, é impossível ter vacina para cárie. Isso é muito crítico, é bom vocês saberem isso. Não tem como ter vacina para cárie, porque a vacina contra a cárie,
ela vai diminuir o número de bactérias. Mas as bactérias que causam a cárie tem na boca de todo mundo. Lembra que eu falei isso para vocês? São bactérias indígenas. São bactérias que tem na boca de todo mundo. O que vai levar a desenvolver doença é a má alimentação associada com a quantidade de sacarose. É associado à escovação inadequada, à falta do flu. Então, é impossível se desenvolver uma vacina contra a cárie, tá? É legal vocês saberem explicar isso, porque tem gente que defende uma vacina contra a cárie. Não tem como, tá? Então, é interessante saberem disso. Além disso, gente, quando a gente fala de imunidade adquirida, a gente fala de 2 tipos de célula, os anticorpos e as células T. Então, toda vez que vocês ouvirem falar, eu tenho um anticorpo contra essa doença, imunidade adquirida. Essa doença, ela ataca os linfócitos T, o HIV, ela ataca a imunidade adquirida, tá? O lúpus eritematoso, ataca células T, imunidade adquirida, tá? Então, toda vez que vocês ouvirem falar de doenças que produzem anticorpos que atacam as células T, são doenças mais graves, são doenças relacionadas à imunidade adquirida do teu corpo. São doenças que a gente chama de imunossupressoras, são doenças autoimunes. São esses exemplos de doenças, tá? E aí, né, a imunidade adquirida, ela tem 2 tipos. Vou ver aqui. Gente, acho que tá faltando um slide aqui. Não, eu vou voltar. Eu tô dizendo, eu passei muito rápido, é por isso que eu senti falta. A gente falou da imunidade adquirida, tá? Eu vou voltar aqui para a inata, para que a gente possa prosseguir, porque o resto é só de imunidade adquirida, tá? A imunidade inata. A imunidade inata é a imunidade que a gente nasce com ela. É uma imunidade que todo mundo vai ter quando nasce. É uma imunidade altamente inespecífica, tá? É uma imunidade caracterizada por processos gerais, tá? Quem é essa imunidade inata? Essa imunidade inata, ela é representada por alguns tipos de célula, como eu falei para vocês, os macrófagos. Os macrófagos são células altamente inespecíficas. É aquela nossa primeira linha de defesa do nosso corpo. Os macrófagos fazem fagocitose, aquela brincadeirinha do Pac-Man, que vai lá e come, né, que come o alvo. Isso é a fagocitose, tá? Ingere e mata o corpo estranho. Então, seja vírus, seja bactéria, seja fungo, o macrófago vai lá e mata, tá? Isso é um exemplo de imunidade inata. Um outro exemplo de imunidade inata é o que acontece nas secreções ácidas do nosso trato digestório. Então, lembram lá da disciplina de morfo que eu falei que a gente tem o suco gástrico e que o suco gástrico ele tem pepsina, ele tem fator intrínseco, ele tem, outras enzimas, ele tem o ácido clorídrico. Todo mundo nasce, o bebezinho, gente, já nasce com essas secreções ácidas. É por isso que quando a criancinha gofa, tem aquele cheiro forte. Aquilo ali é suco gástrico, tá? Então, o que acontece? Isso é um tipo de imunidade inata. O objetivo é evitar a invasão do trato gastrointestinal por micro-organismos que vão causar doença. Então, chegou invasores lá no trato gastrointestinal, ele aumenta essa secreção de suco gástrico e induz ao vômito. Os movimentos peristálticos, eles ficam mais acentuados, os esfíncteres se relaxam, e aí, com isso, a pessoa tem essa ânsia, esse retorno, esse vômito e por aí vai, tá? Então, o suco, essa secreção ácida do estômago, do trato gastrointestinal, é um exemplo de defesa inata. Um outro exemplo de defesa inata, gente, é a resistência da pele. A pele é uma barreira mecânica. A pele é a primeira barreira de proteção que a gente tem contra a invasão de micro-organismos. A pele, ela consegue defender o nosso corpo por meio da presença de pelos. Quando a gente tem o pelo e o pelo se movimenta, né? O pelo joga, leva o micro-organismo para fora. A nossa pele, ela tem substâncias, né, que produzem enzimas contra essa invasão, né? A nossa pele tem células de defesa, tem melanina que resistem ao nosso corpo à radiação solar. É um tipo de barreira. Todo mundo nasce com essa pele, com essa melanina que protege contra os raios ultravioleta, tá? A resistência da nossa pele. A nossa pele também é cheia de bactérias, né? E essas bactérias, esses fungos que tem aqui que a gente não enxerga, eles vivem em simbiose. Uma vez a nossa pele iniciando o processo de ataque, de invasão, eles vão lá e fagocitam e matam esses agentes invasores. Então, a pele é o principal mecanismo de defesa
que a gente nasce com ele, tá? É uma barreira mecânica de proteção. É uma barreira que contém enzimas, que contém células que fazem fagocitose, que contém o pelo, que contém células que protegem, tá? Tudo isso gera resistência na pele, né? Outra coisa também que a gente nasce com, que não está escrito aqui, o muco. O muco que a gente secreta no nariz é um exemplo de fator de proteção. O muco ele tem função de lubrificar, mas ele também tem a função de reter os agentes invasores. Então, toda vez que a gente produz muco, nesse muco, né, por exemplo, nessa meleca que a gente tem, né, que é importante a gente limpar com frequência, ele contém células, micro-organismos que tentam invadir o nosso corpo, tá? É por isso que é importante, por exemplo, quem tem, até o adulto, mas isso é feito mais em crianças e bebês, a lavagem nasal, porque a criança ela não tem essa capacidade de meter o dedo e de limpar, de remover aquele muco que endureceu e virou aquela meleca, né? E aí se orienta a fazer a lavagem. Quando você faz a lavagem, você elimina aquelas células que estão tentando invadir o seu corpo. O pelo, também, as superfícies pilosas que tem no nariz, que eu tenho aqui na pele, são exemplos de imunidade inata, que a gente nasce com o objetivo de proteção. O pelo, gente, lá das partes íntimas, também são mecanismos inatos de defesa do nosso corpo. Cílios, sobrancelhas, são todos mecanismos de proteção, imunidade inata do nosso corpo. Então, as pessoas nascem com sobrancelhas, as pessoas nascem com cílios e por aí vai. Tudo isso mecanismo de defesa, imunidade inata. E aí também a gente tem no nosso sangue, né, algumas células que todo mundo nasce com elas, que a gente não precisa desenvolver essa resposta. São os macrófagos, são os eosinófilos, né? São células que a gente, os neutrófilos, são células que tem no organismo de todo mundo. E é a primeira linha de defesa. Quando a gente fala de linfócito, a gente já fala de imunidade adquirida. Eu preciso de um contato prévio para que o meu corpo desenvolva essa imunidade. Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém ficou sem entender a diferença de uma para outra? Cadê vocês? Tudo bem? Tudo bem com vocês? Posso passar? Tá tudo bem, professora? Tem uma pergunta? Não. Então, bora voltar. A gente já falou da imunidade adquirida, né? Porque eu passei o slide muito rápido. E agora a gente vai falar nos tipos de imunidade adquirida. Eu tenho a imunidade mediada pelas células B e eu tenho a imunidade mediada pelas células T. Quando a gente fala de uma imunidade mediada por células B, ela também é chamada de imunidade humoral. Toda vez que vocês escutarem isso, a gente está falando da produção de anticorpo. Então, quando eu tiver uma imunidade humoral, eu estou falando que o corpo produziu anticorpos e que são esses anticorpos que vão atacar o agente invasor. Então, por exemplo, a pessoa foi exposta a primeira vez ao agente invasor, o linfócito B reconheceu e começa a produzir anticorpos. Da próxima vez, quem vai atacar o agente invasor não é o linfócito B, e sim o anticorpo que ele produziu contra esse agente invasor. Já na imunidade mediada por células T é diferente. Na primeira vez que o agente invasor veio, foi o linfócito T que atacou. Na segunda vez que ele vier, quem vai continuar atacando é o linfócito T, mas é um linfócito T mais específico, que é chamado de linfócito T ativado. Então, imunidade mediada por células B. A própria célula B vai lá na primeira vez e ataca. Na segunda vez que esse micro-organismo entrar, quem vai atacar é o anticorpo. A imunidade mediada por célula T, ou imunidade celular, né? O micro-organismo entrou, quem vai atacar? Primeira vez o linfócito T. Na segunda vez que esse micro-organismo invadir de novo, quem vai atacar é o linfócito T ativado. Então, imunidade humoral relacionada ao linfócito B, relacionada à produção de anticorpos. Imunidade celular, ou imunidade mediada por linfócito T, eu estou relacionado ao linfócito T ativado, tá? É bom vocês saberem essa diferença, né? E às vezes a gente faz algumas pegadinhas em relação a um ou outro, tá bom? Quando a gente fala de imunidade adquirida, né?
Eu preciso reconhecer a agressão. Então, eu preciso ter uma exposição inicial para que o meu corpo desenvolva esse linfócito T ativado ou esse anticorpo, para que na segunda exposição essa resposta seja mais rápida, tá? Então, a gente está falando de mecanismo de antígeno-anticorpo. Lembrem que eu preciso de alta especificidade. Toda vez que a gente falar de especificidade, a gente está falando de uma resposta adquirida. Lembrem do mecanismo de chave-fechadura. Para cada tipo de agente invasor, eu tenho um anticorpo. Para cada tipo de agente invasor, eu tenho um linfócito T ativado específico. Mecanismo chave-fechadura, alta especificidade, tá? Toda vez que a gente estiver falando de anticorpo, a gente está falando de defesa do nosso corpo, que é o nosso corpo que produz. Toda vez que eu estou falando de antígeno, eu estou falando de agente agressor, de agente invasor. Então, o mecanismo antígeno-anticorpo é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Professor, e como é que o nosso corpo reconhece que aquilo ali é um mecanismo de invasão do nosso corpo? Porque existem, né, nas paredes, né, do agente invasor, seja do vírus, da bactéria, do fungo, proteínas ou polissacarídeos diferentes das proteínas e polissacarídeos das células do corpo humano. Então, opa, entrou um vírus no meu corpo. Os macrófagos, que são a primeira linha de defesa, eles reconhecem que aquilo ali é um agente invasor, por meio de proteínas que não tem dentro do nosso corpo. Então, são essas proteínas presentes na membrana, no capsídeo, no envelope de vírus, né, que fazem com que o nosso organismo reconheça que é um agente invasor. Então, esse mecanismo de identificação de corpo estranho é por meio de substâncias presentes na membrana, na parede celular, no envelope, né, que fazem com que o nosso corpo reconheça. E que tipo de substâncias são essas? Proteínas e polissacarídeos. Vale adquirir para vocês, né, que os linfócitos, né, os linfócitos B e T, vocês já entenderam, são os principais células que defendem o nosso corpo através da imunidade adquirida, né? E esses linfócitos B e T, eles ficam armazenados naqueles órgãos que eu falei para vocês. Então, eu tenho linfócito T e B nas amígdalas, eu tenho linfócito T nos linfonodos, eu tenho linfócitos na região de intestino, nas placas de Peyer, eu tenho linfócito na medula óssea, tá? Então, tudo isso significa de órgãos de armazenamento dessa, como é que eu vou dizer para vocês? Dos linfócitos T e B, né? Tem uma diferença, né, entre os linfócitos T e B. Vocês ouviram, eu falei para vocês que eles ficam armazenados nesses locais até o momento em que eles são necessários. Aí eles caem na corrente sanguínea e vão atacar a célula-alvo, né? Mas existe uma diferença básica entre os linfócitos T e B, o local de processamento. O que é local de processamento? É o local onde eles se desenvolvem, aonde eles amadurecem. Uma vez eles crescendo, se desenvolvendo e amadurecendo, eles vão para esses outros órgãos que eu falei. Enquanto eles estão sendo produzidos, eles são produzidos, eles crescem, eles amadurecem em locais diferentes. O linfócito T, ele é processado, ele cresce, ele se desenvolve no timo, tá? Lá aqui naquele órgão que eu falei para vocês, que fica aqui bem próximo do coração, tá? O timo fica bem nessa região por aqui, tá? Então, o timo, ele é o órgão de amadurecimento, de crescimento dos linfócitos T. Depois que esse linfócito T cresceu, amadureceu, ele é distribuído para os linfonodos, para as amígdalas, para as placas de Peyer, para a medula óssea, certo? Já os linfócitos B, eles são processados no fígado e na medula óssea. Então, durante a vida intrauterina da criança, durante a vida fetal, os linfócitos B, eles são processados no fígado. É lá que eles começam a crescer, a se desenvolver. E quando a criança nasce na vida adulta, né, o que acontece? Começa a ser processado, começa a crescer, a se desenvolver na medula óssea. Então, durante a vida intrauterina, na vida do bebê, na vida dentro da barriga da mãe,
os linfócitos B são processados no fígado. Quando nasce, os linfócitos B na vida adulta são processados na medula óssea, tá? Então, essas células, elas ficam armazenadas no nosso corpo até o momento de serem utilizadas. Linfócito B e linfócito T ficam armazenados no timo, nos linfonodos, no baço e por aí vai. Mas a diferença entre um e outro está no local em que eles crescem, que eles amadurecem, que eles se desenvolvem. Uma vez eles amadurecem e desenvolvem, eles são distribuídos para essa região, certo? Tudo bem? Entendido? Sim, professora. Sim. O timo, gente, é o órgão, né, que processa o linfócito T, como eu falei para vocês. É o local em que o linfócito T, ele se desenvolve, ele adquire as suas habilidades, ele amadurece, tá? Então, a diferença, o B é no fígado e na medula, certo? Lá no timo, né, os linfócitos T, eles adquirem a capacidade de se multiplicar. Então, eles começam a se dividir, com o objetivo de criar mais linfócitos T, né? Lá no timo, né, os linfócitos T, eles começam a adquirir a capacidade de diversidade. O que é isso? Eles começam a se subdividir em tipos. Vocês vão ver que tem o linfócito T auxiliar, o linfócito T citotóxico, o linfócito T supressor. Então, lá no timo que eu começo a ter essa diversidade de linfócitos T. E é lá no timo também que eu começo a ter especificidade. E especificidade é aquele mecanismo que eu falei de vocês, que para cada tipo de linfócito, eu vou ter um micro-organismo que ele vai atacar. Então, para o vírus do HIV é um tipo de linfócito T. Para o lúpus eritematoso é um tipo de linfócito T, né? Para a febre tifoide é um tipo de linfócito T e por aí vai, tá? Então, o timo, ele faz o linfócito crescer, ele faz o linfócito se desenvolver, ele faz o linfócito ficar mais forte, ele multiplica a quantidade de linfócitos, ele garante a especificidade, mecanismo de chave fechadura, né? Vale ressaltar para vocês, né, que ainda assim, lá no timo, ele garante que o linfócito T não vai se ficar doido e começar a se estranhar com as células de defesa do corpo. E aí também é lá no timo, né, que o linfócito começa a adquirir a habilidade para reconhecer quais são as células que são agentes invasores no nosso corpo, aquelas células que eles vão atacar, tá? Então, o linfócito T, né, ele cresce, amadurece, se desenvolve, garante especificidade, tudo lá no órgão conhecido como timo, certo? Já o linfócito P, diferentemente do linfócito T, que é processado, né, que cresce lá no timo, o linfócito B, na vida intrauterina, na vida fetal, ele se desenvolve no fígado, e depois que a pessoa cresce e amadurece, ele vai ser processado na medula. Vocês lembram que eu falei a diferença que lá o linfócito T é ele que se ativa depois para poder ir lá matar o agente invasor. E que o linfócito B, ele vai produzir anticorpos, tá? Então, além do local de processamento, eu tenho a diferença de ação para poder atuar contra o agente invasor, tá? Então, o linfócito B, ele leva à produção de anticorpos. Os anticorpos é de quem, de fato, né, vai matar o agente invasor a partir da segunda exposição. Então, lá no fígado e na medula, eu tenho essa produção de anticorpos, tá? Lá no fígado e na medula, os linfócitos B também vão adquirir diversidade, mecanismo de chave-fechadura. Para cada tipo de micro-organismo, eu tenho um anticorpo específico, certo? E aí, vale ressaltar para vocês que o local de crescimento e amadurecimento deles é diferente, mas o local que eles ficam armazenados até eles, depois que eles cresceram, que eles estão no ponto de atacar as células estranhas, aí eles saem e vão para os linfonodos, para as amígdalas, vão para o baço, vão para o intestino, vão para a medula, tá? Então, eles ficam próximos, os linfócitos B do T. Qual é a diferença de um para o outro? O tipo de ação deles. Um vai se ativar para matar os micro-organismos, que é o caso do linfócito T ativado, e um produz anticorpos. Para que os anticorpos são produzidos? Para poder atacar os corpos estranhos, tá?
A diferença entre eles, o local de crescimento. Linfócito T, ele fica crescendo no timo, linfócito B cresce no fígado e na medula. Depois que eles se desenvolveram, eles são distribuídos para os órgãos do sistema imune. E aí, quando vai ser invadido, eles são secretados no sangue. Essa é a diferença de um para outro. E o que são os anticorpos, professora? Os anticorpos, eles são moléculas proteicas que vão se combinar com os antígenos e vão destruir. Lembra que eu falei para vocês que os antígenos o nosso corpo reconhece por meio de proteínas que estão na parede celular, na membrana, na cápsula dos envelopes do vírus, né? Então, eu preciso que meu corpo também tenha essas proteínas. E os anticorpos nada mais são do que proteínas. Enquanto os linfócitos B e T são células, os anticorpos são moléculas proteicas. E não é uma célula propriamente dita, tá? Então, é por isso que o nome da imunidade mediada por B é imunidade humoral. E lá, a imunidade mediada por linfócito T é chamada de imunidade celular, porque é o linfócito T ativado que vai atacar o corpo estranho. Na imunidade mediada pelo linfócito B, pelos anticorpos, são os anticorpos que vão atacar. E os anticorpos não são células, eles são moléculas de proteínas. E aí, gente, quando um corpo estranho ele entra no nosso corpo, né, ele vai entrar em contato tanto com o linfócito B quanto o linfócito T. E aí eles vão responder por meio de mecanismos diferentes, né? Vocês já entenderam que o B produz anticorpo para poder atacar o agente invasor e que o T se ativa para poder matar o agente invasor. Então, a resposta não é igual, tá? A resposta é diferente, é óbvio, né? Vale falar para vocês que os linfócitos T, né, eles são pré-formados, né? Como falei para vocês, os linfócitos B, eles começam a ser produzidos, né? E aí eles vão para se amadurecer. Então, o nosso corpo produz... Gente, o recém-nascido, ele já tem linfócito T e linfócito B. Professora, mas a senhora não disse que tem especificidade? A especificidade, ele só vai adquirir à medida que ele vai sendo exposto aos agentes invasores. É diferente, tá? Então, todo mundo nasce com milhões de linfócitos pré-formados. Essa especificidade que ele vai adquirir é só quando o corpo for exposto a esses vírus, a essas bactérias, tá? E está aqui na segunda informação. O linfócito ele só vai ser ativado quando ele tiver um antígeno específico. Mecanismo de chave-fechadura. Alta especificidade. E uma vez... quando ele for reconhecer esse agente invasor, ele começa a gerar clones. Esses clones vão potencializar a resposta e fazer com que a resposta fique mais rápida. É por isso que na segunda exposição ao agente invasor, a resposta é mais rápida, porque além dos linfócitos já terem sido ativados, eu tenho milhares de clones. Então, por exemplo, tive a primeira vez a H1N1, meu corpo começou a desenvolver os linfócitos T. Na segunda vez que eu sou invadida de novo pelo linfócito T, o que acontece? Já vai ser mais rápido essa resposta. O meu corpo reconhece que já foi invadido por ele, eu já tenho linfócito T ativado, eu já tenho células clone, tá? E aí esse reconhecimento, eu já falei para vocês, é feito por meio de proteínas, que eu tenho tanto nas proteínas das nossas células que circulam no nosso corpo, lembra da nossa membrana plasmática, né? Eu tenho proteínas, e eu tenho essas proteínas nas células dos agentes invasores. É por meio dessas proteínas que o nosso corpo reconhece que ele está sendo invadido. Já os linfócitos B, gente, eles ficam dormindo até o que nosso corpo seja invadido pelo corpo estranho. Então, lembrem, o linfócito T, ele está todo o tempo lá ativado. Ele está todo o tempo lá no ponto, chegou o agente, pam, ele vai lá e mata. Já os linfócitos B, eles estão quiescentes. Quiescentes é meio que eles estão dormindo, tá? Eles estão com uma forma reduzida. Então, é uma resposta mais lenta. Eu preciso que o meu corpo seja invadido, aí os linfócitos B vão reconhecer, eles começam a aumentar de tamanho. Quando eles aumentam de tamanho, eles passam a ser chamados de linfoblasto. E aí, eles aumentando mais de tamanho e ficando específico, eles passam a ser chamados de plasmócito. Então, o linfócito T, ele está todo o tempo lá
no 220, esperando ser agredido. O linfócito B, não. Ele está meio sonolento, ele está meio de ressaca. E aí ele precisa de um alarme para que ele possa aumentar de tamanho e possa virar um linfoblasto, um plasmócito, né? E aí é o plasmócito que vai estimular a secreção de anticorpo, que é quem de fato vai lá no agente invasor, tá? Enquanto os linfócitos B produzem células, os linfócitos B produzem células de memória. E aí as células de memória que são responsáveis para que durante a segunda exposição do meu corpo ao agente invasor, o meu corpo reconheça, tá? Então, isso são as células de memória. Linfócito, bora fazer uma diferença. Eu vou dar uma dica para vocês. Esse assunto é um assunto um pouco difícil. Façam aquele mapa mental que eu ensinei vocês, aquelas setinhas que puxam. E puxem pelas diferenças. Por exemplo, qual é a diferença mesmo do linfócito B para o linfócito T? O linfócito B é ele ativado que vai matar o corpo estranho. O linfócito B, não. Ele vai produzir anticorpos que vai matar o corpo estranho, tá? Uma outra diferença. O linfócito T é processado, ele cresce no timo. O linfócito B já é processado no fígado e na medula óssea. Uma outra diferença. O linfócito T, ele está sempre ativado, está sempre no 220, esperando o agente invasor, tá? Diferentemente do linfócito B. O linfócito B, ele está assim meio de ressaca, ele está meio dormindo, né? E ele só se manifesta, só se ativa quando o corpo é invadido. E aí ele vai crescendo, vai gerando os linfoblastos, os plasmócitos, que vão produzir os anticorpos, tá? Então, a resposta do linfócito T é mais rápida, do linfócito B é mais demorada. O linfócito T produz células clones iguais ligadas no 220. Os linfócitos B produzem células de memória, que são células que vai lembrar que o corpo já foi ativado para poder produzir essa resposta, tá? Então, essas diferenças entre linfócito T e linfócito B. Alguma dúvida, alguma pergunta? Tá tudo certo? Dormiram de novo, foi? Professora, volte o slide anterior, por favor. Volte, meu amor, tá aí. Gente, eu já falei tudo isso. Tô vendo aqui a hora. Ave Maria. E vocês não estão nem falando. Olha, eu gosto de vocês falarem. Essa aula que tá chata, tá muito chata. Tá? E aí a gente vai falar agora da natureza dos anticorpos, né? Os anticorpos, como eu falei para vocês, eles estão relacionados à imunidade do linfócito B, imunidade humoral. Os anticorpos são proteínas específicas para cada tipo de corpo estranho, mecanismo de chave e fechadura. Para cada tipo de anticorpo, ele vai agir com um micro-organismo diferente. Então, eu tenho um anticorpo para hepatite, eu tenho um anticorpo sarampo, eu tenho um anticorpo para HPV, eu tenho um anticorpo para gripe, e por aí vai. E aí vocês conseguem ver nessa figura aqui do canto do slide, né? Aqui exemplifica muito bem o que é mecanismo chave-fechadura. Vocês estão vendo que isso aqui é o antígeno em amarelo, né? E isso aqui em azulzinho é o anticorpo. Vocês estão vendo que a forma de encaixe na membrana, as proteínas são diferentes. E é por isso que ocorre a especificidade. Isso daqui é uma forma visual de vocês entenderem o mecanismo de chave-fechadura, né? O anticorpo, ele tem algumas estruturas, né? Ele tem o que a gente chama de parte constante e parte variável. A parte variável é essa partezinha aqui de cima, essa partezinha que eu estou circulando, do T. O anticorpo de que ele parece um T, né? Com os braços para cima. Essa parte que fica para cima é a cadeia leve, é a parte variável. E essa parte que fica, que é a parte fixa, né? Ela é a parte constante, ela é a parte que não muda. Então, o que garante especificidade ao anticorpo? Essa parte variável. São as proteínas que tem aqui que vão modificar. E aqui a parte variável. Então, a parte variável, ela dá a especificidade. Ela vai ter as proteínas específicas para cada tipo de agente invasor. Já a parte constante é a parte responsável pela morte propriamente dita do agente invasor. Então, aqui, a parte da mãozinha do T para cima, ela identifica o agente invasor específico,
e a parte de baixo é a parte responsável por matar, por eliminar, né, aquele corpo estranho que foi identificado pela parte variável. E como é que esse anticorpo ele gera a morte do agente invasor? A primeira coisa, o anticorpo, uma vez reconheceu o agente invasor, ele vai lá e aglutina. É mais ou menos assim. Ele chama, ele tem um mecanismo sinalizador que vai fazer com que todos os agentes invasores que estão circulando no nosso corpo cheguem naquela região. Então, ele aglutina, ele junta todo mundo. Isso é o processo de aglutinização. Ele chama todo o agente invasor, ele bota substâncias no sangue e ele aglutina todo mundo. Então, ele junta todo mundo. Juntou todo mundo, esse corpo estranho fica pesado. Então, o processo de antígeno e anticorpo fica muito pesado, juntou muita gente, ele precipita, ele fica pesado, ele cai. Uma vez precipitando, ele fica no fundo do nosso vaso sanguíneo, um exemplo. E aí, a partir daquele momento, ele começa a mandar substâncias que vão neutralizar as toxinas produzidas pelo agente invasor. Então, o anticorpo libera substâncias que vão neutralizar as toxinas do agente invasor. E aí, por último, neutralizando, ele começa a liberar enzimas. E aí essas enzimas começam a matar o corpo estranho, o antígeno. Isso é a lise, tá? Então, isso que acontece quando o anticorpo entra em ação. Ele reconhece o agente invasor por meio das proteínas que estão lá na parte constante. Uma vez reconhecendo, ele começa a mandar a substância para que todos aqueles outros agentes invasores venham para aquela região. Gruda todo mundo dá as mãos. Pesou, aglutinou, caiu no fundo do vaso. Caiu no fundo do vaso, ele começa o quê? A mandar substâncias para poder neutralizar as toxinas que aqueles antígenos vão produzir. E aí, por último, ele libera enzimas que vão matar esse corpo estranho. É o que gera a lise, a morte do corpo estranho. Tá? Isso é o que acontece com o mecanismo de anticorpo dentro do nosso corpo. Isso acontece todo dia, toda hora, à medida que o nosso corpo é invadido. Tá? Então, isso é um mecanismo de chave fechadura. Isso é um mecanismo de anticorpo. É um mecanismo de alta especificidade que acontece dentro do nosso corpo. E aí, gente, o anticorpo, isso aqui eu vou só citar, tá? Porque isso aqui eu tenho certeza que vocês já viram no sistema imune. O nosso corpo, além de produzir os linfócitos T ativado, os anticorpos, eles têm o que a gente chama de sistema complemento. O sistema complemento é um sistema de um conjunto de proteínas, de 20 proteínas, que servem também como mecanismo de defesa. Então, esse sistema complemento, ele é como se fosse um mecanismo de cascata. Ele ativa várias proteínas. Lembram que eu falei para vocês que o anticorpo sinaliza para trazer todos os antígenos que estão circulando no nosso corpo? É o sistema complemento que faz isso. Então, ele sinaliza de uma forma muito rápida e uma vez sinalizando, chega todo mundo muito rápido. Então, essas proteínas, elas são proteínas sinalizadoras. São proteínas que garantem rapidez na resposta imune. Né? São proteínas que ativam as enzimas e produzem de forma mais rápida esse mecanismo de chave fechadura. Tá? Então, eles garantem rapidez na resposta imune, eles garantem ativação do mecanismo de enzimas, eles garantem ativação do mecanismo de chave fechadura, tá? Isso é o sistema complemento. Eu não vou me ater a isso, porque não é o objetivo da aula, tá? Então, vocês podem resumir aí. Sistema complemento. Proteínas que aceleram a resposta imune, são proteínas que ativam enzimas que vão matar, né, os corpos estranhos, são proteínas que ativam o mecanismo de chave fechadura antígeno-anticorpo. Então, o sistema complemento, ele é um conjunto de proteínas que acelera a nossa resposta imune, tá? Não precisa vocês ficarem copiando isso aqui, não, porque são informações que eu tenho certeza que vocês não vão precisar. Estou dando aqui um geral de informações que vocês vão precisar quando a gente falar sobre algumas doenças, tá bom? E aí eu falei para vocês que a gente tem tipos de células T, tá? Eu tenho a célula T auxiliar, eu tenho a célula T citotóxica, eu tenho a célula T supressora. E existem milhares de outras células. Aqui eu estou dando só um exemplo para vocês, tá? A célula T auxiliar, ela é a célula T que regula todas as outras funções. Ou seja,
célula T citotóxica, né? Ela só vai ser produzida se eu tiver célula T auxiliar. Célula T supressora, ela também só vai ser produzida se eu tiver célula T auxiliar, tá? A célula T auxiliar, ela regula todas as funções, tá? Da imunidade celular, mediada pelas células. Elas produzem linfoquinas, que são proteínas, que são substâncias, que são enzimas, né, que fazem o primeiro mecanismo de defesa da invasão, quando o nosso corpo é invadido por corpos estranhos, tá? Então, linfoquinas são enzimas, são proteínas produzidas pelas células T, que dão início à resposta mediada pelos linfócitos T, tá? Quando uma pessoa é soropo, ela tem HIV, né, o que acontece? São essas células T que são destruídas. Lembra que eu acabei de dizer para vocês que elas são as células que levam a produção, a estimulação das outras? Tá? Então, significa, é por isso que a pessoa que tem HIV, ela não tem imunidade, a imunidade dela é zero, é muito perigoso ela pegar uma gripe, ela pegar qualquer tipo de infecção, porque o sistema imune dela não funciona adequadamente. A imunidade dela mediada por linfócitos T, ó, quase que zero, tá? Porque o vírus do HIV, ele mata, ele ataca as células T auxiliares, que são as que produzem o alerta da resposta, que são as que produzem as enzimas, linfoquinas, que vão atacar o corpo estranho, e que são essas células que levam à produção de todas as outras, tá? Então, aqui está a explicação porque um paciente HIV positivo, né, ele tem qualquer problema dele, qualquer probleminha é um problemão. Por exemplo, HIV positivo é um dos pacientes que a gente necessita fazer profilaxia antibiótica. Qualquer procedimento mais invasivo que você for fazer, você precisa, porque você vai gerar uma bacteremia nele, né? E isso, uma bacteremia transitória. E aí vai ser um procedimento invasivo, que vai envolver sangue, né? Que essas bactérias podem cair na corrente sanguínea, lembrem disso. E aí é um paciente que você tem que fazer uma profilaxia antibiótica para fazer qualquer tipo de procedimento, para evitar que ele tenha infecções, tá? Para evitar que ele tenha parar no hospital por causa de um procedimento odontológico, tá? Então, é interessante vocês saberem sobre isso. Profilaxia antibiótica dá uma dose aumentada de antibiótico antes do procedimento, para evitar que aquele procedimento na cavidade bucal ele exacerbe uma condição sistêmica no paciente. Isso é feito para pacientes não só soropositivos, tá? Para pacientes que podem ter problemas cardíacos. Isso é feito para pacientes que têm diabetes descompensada e por aí vai, tá? Então, isso vocês vão ouvir falar muito, profilaxia antibiótica. As células T citotóxicas, gente, são chamadas de células bomba. É a que a gente chama de serial killer, aquela que sai matando todo mundo. Então, é a célula que tem uma resposta rápida de ataque direto. Então, ela é aquela célula que ela não quer nem saber, ela vai lá e mata, tá? É chamado de célula T citotóxica. Com ela não tem nem conversa, ela reconheceu que é corpo estranho, ela vai lá e mata, certo? E o outro tipo de célula T é a célula T supressora. Ela é uma célula, né, que é capaz de regular as funções tanto da auxiliar quanto da citotóxica. Ela evita a resposta exagerada, porque pensem bem, se o meu corpo mandar muita célula T citotóxica, que eu falei para vocês, que é tipo homem-bomba, sai matando tudo, eu vou ter uma desordem no meu corpo. E aí eu vou ter um desequilíbrio. E aí, por isso, existem as células T supressoras. Elas equilibram a resposta tanto das células T auxiliares quanto das células T citotóxicas. Elas são o que fazem a regulação, evita a resposta exagerada, tá? Então, esses são os 3 tipos clássicos de célula T. É bom que vocês conheçam, né? Porque elas podem servir para diagnosticar algumas doenças. E aí a gente vai finalizando já falando um pouquinho sobre a vacinação, né? Já até falei para vocês que a vacinação, o processo de vacinar, ele tem 3 tipos, né? Eu tenho o objetivo de manter o corpo estranho naquela substância para que o meu corpo produza anticorpos contra, tá? Então, a vacinação, ela é um tipo de imunidade mediada por linfócito B, uma imunidade humoral.
A vacina ela pode ser produzida por meio de organismos mortos, tá? Pode ser produzida por partes, né, do micro-organismo, como eu falei para vocês que já foram mortos, né? Até material genético, membrana plasmática, proteínas, né? A vacina ela pode ser produzida por meio de toxinas, que são substâncias produzidas por esses micro-organismos, né? Que foram tratadas, né, em laboratório para não gerar doença na pessoa, né? E a vacina também pode ser produzida por meio de micro-organismos atenuados, que são micro-organismos enfraquecidos, tá? E aí todas essas formas, elas mantêm uma parte do antígeno, seja toxina, seja uma parte morta, seja o próprio vírus mais enfraquecido. E aí, uma vez, como ela vai vacinando com o antígeno, o nosso corpo produz um anticorpo. E aí, na próxima vez que o meu corpo for exposto a esse antígeno, ele vai reconhecer e vai eliminar e não vai causar doença. É por isso Então, também, gente, pode falar. então as pessoas que se vacinou contra o corona, né? Covid. Então, a gente teve exposição ao vírus, só que um vírus tratado, certo? Certo. E aí? Aí, quando a gente for pegar, se a gente tiver contato com outra pessoa Covid, o nosso corpo, ele já sabe como reagir. É isso? Isso mesmo. É isso Assim. mesmo. Teu corpo é exposto, aí teu corpo vai criar anticorpos. Na segunda vez que tu pode pegar Covid, né? O que vai acontecer? Teu corpo já sabe a resposta. Então, uma mata muito mais rápido. E aí não é que tu não vai desenvolver os sintomas. É isso que é interessante falar. Você até pode, tem gente que não desenvolve, mas tem gente que vai desenvolver de forma mais leve. Tá? Também é importante saber isso, tá? E aí isso caracteriza os diversos tipos de vacina contra a Covid. De novo, Coronavac, se eu não me engano, ela é formada pelas toxinas, não pelos organismos mortos. E a AstraZeneca, né, ela é um micro-organismo atenuado, um micro-organismo enfraquecido. E isso justifica também, né, ser uma vacina que teve mais efeitos colaterais e uma vacina em que você se vacinou num período maior. Coronavac é só 3 semanas. A AstraZeneca, se eu não me engano, 3 meses, né? Então, o tipo que a vacina é produzida também vai determinar quantas doses ela vai ser realizada, né? Por exemplo, vocês sabem que, por exemplo, as doses de tétano, hepatite, são doses diferentes, porque são vacinas produzidas de formas diferentes. E ao longo que a ciência vai evoluindo, gente, essas vacinas também evoluem. Antigamente, se eu não me engano, a BCG se dava 2 doses, e hoje só se dá 1 dose, porque foi se melhorando a característica da vacina, e aí hoje não precisa mais da segunda dose. Professora, Tá? a senhora acha que essa vacina do Covid, né, ela vai ser anualmente igual a gripe? Sim, minha opinião que sim. Vocês já devem ter até ouvido falar da terceira dose, né? Que vão começar a dar. E eu achava que a terceira dose era só para Coronavac. Não. A terceira dose vai ser para todos os tipos de vacina. Por quê? Justamente porque sabe-se que o Covid, né, é um vírus semelhante ao vírus da gripe, do H1N1. Todo ano não se vacina contra H1N1, por quê? Porque o vírus ele tem capacidade de mutação muito rápido, tá? Ele se modifica muito rápido, ele se adapta ao meio ambiente muito rápido. E aí, com isso, precisa se vacinar todo ano. E a Covid não é diferente, né? A Covid, ou seja, quem tomou a primeira dose lá em janeiro, daqui a pouco já vai ter que tomar uma terceira dose. Já estão lançando saindo essas histórias aí, essas propagações, né? Por quê? Porque o vírus da Covid, ele se responde como o da gripe. Ele muda muito rápido, ele se adapta ao meio muito rápido, tá? Então, quem foi imune lá no começo, daqui a pouco a imunidade está reduzida. É por isso que é importante continuar com todos os mecanismos de proteção, gente. Usar máscara, álcool em gel e por aí vai, tá? Não é porque você tomou vacina que você está imune. E cada corpo reage de um jeito. Como eu falei, tem gente que nem desenvolve a doença, mas tem gente que no segundo contato desenvolve de uma forma mais branda. Então, continuem com os cuidados. Em relação à alergia, gente, a alergia, ela também é um mecanismo de defesa do nosso corpo. A alergia, ela é um tipo de imunidade também mediada pelas células B. O nosso corpo entra em contato, ele vai produzir uma reação leve, né, uma coceira, uma vermelhidão, e vai produzir os anticorpos. No segundo contato, essa resposta é muito mais grave,
porque o corpo de vocês já produziu, né, o anticorpo contra esse antígeno, né? E aí, quando a gente tem processo alérgico, a gente faz um hemograma, o que vai estar aumentado é o nosso eosinófilo. Ou quando a gente faz um exame específico, as imunoglobulinas, a IgE, é a imunoglobulina que vai estar aumentada durante os processos alérgicos, né? Então, quando o antígeno entra no nosso corpo, o nosso corpo já reconhece. E aí gera uma resposta mais rápida na segunda vez, que é chamada de alérgeno-reaginina. Então, essa substância, ela começa a ser produzida. A primeira vez que meu corpo entra em contato, o que que acontece? Opa, isso aqui é agente estranho. Aí ele produz essa substância reaginina. Na segunda, e produz um anticorpo. Na segunda vez, quando entrar em contato, eu já tenho reaginina. Eu não preciso mais produzir reaginina. E aí ela já ativa um anticorpo. E aí, por isso, essa resposta, ela é mais rápida, tá? E aí, também a alergia, além de aumentar os eosinófilos, eu aumento a quantidade de células como mastócilos e basófilos. Então, são células que, quando o processo é alérgico, são células que vão estar em maior quantidade, eosinófilos, mastófilos e basófilos. Então, fazendo um hemograma, você sabe que aquilo ali é um processo alérgico, né? E aí vale ressaltar para vocês que essa alergia, ela também é causada, né, por meio da liberação de substâncias. Então, quando você tem alergia, além do seu corpo estar sendo invadido por um corpo estranho, por um micro-organismo indesejado, há também a liberação de substâncias. A liberação de histamina, de bradicinina, de prostaglandinas, que são substâncias responsáveis por esse mecanismo de alergia, tá? É por isso que quando você vai comprar o nome do remédio antialérgico, é antihistamínico, tá? Porque qual é o objetivo? Diminuir a produção de histamina. Histamina é uma substância que é liberada para poder gerar vasodilatação, para que chegue mais sangue, para que chegue mais células de defesa. Então, toda vez que vocês tomarem um antialérgico, vocês estão tomando um antihistamínico. E aí existem outros tipos de antialérgico, né? Que vão atuar na bradicinina, na prostaglandina e por aí vai. Então, a alergia gera a produção de histamina, ela gera a produção de prostaglandina, que é uma substância que gera dor, e por aí vai, tá? Então, quando você tem alergia, você tem também liberação de substâncias. E aí, o que acontece, gente, durante o processo alérgico? Entrou o corpo estranho, o meu corpo reconhece que aquilo ali não é uma coisa do meio do nosso corpo. Opa, eu estou sendo invadido. E aí, quando ele está sendo invadido, ele começa a liberar reaginina. Reaginina começa a gerar uma vasodilatação, ou seja, o nosso vaso sanguíneo, que é dessa espessura, fica mais largo. Para que aumenta a dilatação do vaso? Para poder chegar a mais células de defesa e para poder aquele sangue começar a neutralizar ainda mais aquele agente invasor. Opa, teve vasodilatação. Lembra que vasodilatação tá chegando mais sangue. Consequentemente, essa área vai estar mais avermelhada, tá? Consequentemente, isso gera vermelhidão do processo alérgico. Consequentemente, aquela área pode começar a ficar inflamada, ficar com edema, ficar inchada, porque tá chegando mais sangue. Mais líquido está sendo irrigado naquela região. Então, isso gera vermelhão, isso gera o edema da região, tá? E isso gera também o aumento de uma permeabilidade. O que é a permeabilidade? Os poros da membrana começam a abrir mais para poder chegar mais células de defesa, para poder chegar mais sangue, para poder combater o agente invasor. É por isso que isso gera as consequências do processo alérgico. Então, o processo alérgico, ele gera um vermelhidão, devido à vasodilatação, aumenta a quantidade de sangue que chega naquela região, aumenta a liberação de substâncias vasodilatadoras, histamina, bradicinina, aumenta o edema, aquela região fica inchada, porque está chegando mais sangue, está aumentando a permeabilidade, porque eu preciso de mais células de defesa, os poros da membrana estão se abrindo. Então, são características do processo de alergia, edema, vermelhidão, né, coceira. A coceira, ela acontece por causa, né, das substâncias, a bradicinina é uma das substâncias que promove coceira, e você pode começar a sentir dor. Por que você sente dor? Porque eu tenho prostaglandina, que é uma substância que é liberada durante o processo de alergia, tá? Então, é interessante vocês saberem disso, porque o processo alérgico, ele pode começar dentro do consultório. Então, opa,
Coloquei um analgésico, coloquei um anestésico no paciente. Ele começa a dizer que está formigando, que tem coceira, interrompa o processo, tá? Não administre mais, porque isso pode caracterizar uma alergia a esse anestésico. Da mesma forma, como eu falei para vocês com uma paciente, eu descobri que ela tinha alergia à água sanitária, né? A solução lá que eu estava usando para irrigar o canal dela, que vazou aqui. E aí eu comuniquei imediatamente, gente, ficou avermelhado. Ela começou a coçar e com o tempo ficou meio que inchado a região. Aí eu comuniquei à mãe o que tinha acontecido e falei para ela tomar cuidado, porque da próxima vez a resposta poderia ser mais exacerbada. Isso é alergia. Professora, e se Diga, isso meu amor. acontecer com a gente no consultório, o que que a gente deve fazer se o paciente tiver alguma reação alérgica, a gente não sabe? Como é que a senhora se comportou nesse caso? A senhora parou de usar? Usou Parei algum de usar, eu excedente? mudei. Isso. O que que acontece nessa hora? Como a resposta foi leve, na mesma hora eu olhei, entendeu? E aí eu vi que ficou localizada. Eu me preocuparia se a resposta estivesse aumentando, tu entendeu? Fiquei olhando os braços, fiquei olhando a face, nada. E aí, depois ela começou a coçar, e só nessa região. Na mesma hora ficou vermelho. Aí eu comuniquei à mãe. A mãe estava em cima da criança, vocês sabem que geralmente a mãe fica sentada com a criança, né? E aí ela percebeu, eu disse, olha, isso aqui deve ter vazado e sua filha deve ter desenvolvido uma resposta alérgica. Troquei. Eu estava usando solução de Milton, que é tipo uma água sanitária, como eu falei para vocês, que eu estava fazendo canal. Troquei e não usei mais. A partir da próxima vez, eu já comecei a usar a clorexidina. Não é a mesma coisa, tá? Vocês vão aprender na Endo que o top é essa solução irrigadora, é a melhor. Mas eu não tinha como usar, porque a criança tinha alergia. E aí, na mesma, eu já estava terminando, né? E aí foi já um extravasamento no final da sessão. Da próxima vez que eu fui fazer o acesso, limpar lá o canal, eu já precisei usar a clorexidina. E aí eu comuniquei à mãe. E aí tu me perguntou, professora, o que é que a gente também deve fazer? Administrar antihistamínico, porque pode ser que aquilo piore. É interessante, vocês vão aprender, né, que a gente precisa ter uma maleta de primeiros socorros no consultório. E entre essa maleta de primeiros socorros, inclui antialérgico. Então, a gente precisa ter uma tela antialérgico, a gente precisa ter remédio para pressão, a gente precisa ter adrenalina, a gente precisa ter dentro do consultório alguns remédios, porque isso pode acontecer. Então, o procedimento é paralisar, administrar o antihistamínico se você tiver, e se for necessário continuar, trocar aquilo ali. Você não tem mais como continuar usando, porque você pode piorar. E avisar o paciente. Não finjam que não aconteceu, tá? Porque aquilo ali foi a primeira reação. Na próxima vai ser piorado. E aquilo anotado no prontuário do paciente. Porque vai que não seja a Lana que atenda ela e na próxima ela tem uma resposta piorada, tá? Então, essa é a conduta que vocês têm que ter dentro de um consultório. É por isso que é importante, de novo, anamnese, conversar, não é besteira. Hoje a gente está numa odontologia de só sentar e abrir a boca. Não, não dá certo. Precisa saber histórica médica, história odontológica, se já tomou anestésico, o que é que tem de alergia de remédio, se tem problema sistêmico, se tem histórico. Às vezes a pessoa nem tem a doença, mas só ter histórico na família, a gente já tem que ficar com o pé atrás. Por favor, não negligencie essa parte. É por isso que a gente está vendo um monte de erro médico, erro odontológico que acontece por aí. Certo? Alguma pergunta? Não, só isso mesmo, obrigada. De nada, meu amor. Então, é isso que acontece dentro do nosso corpo, tá? O que acontece dentro do nosso corpo? Do nosso sangue. Vocês sabem que dentro do nosso corpo, primeiro, a gente tem a barreira que a gente nasce com ela. Quais são as barreiras que a gente nasce com ela? Imunidade inata. Quais são os exemplos que a professora deu? Exemplos de imunidade que a gente nasce com ela, quais são? A pele, Barreira a pele, o que mais? os pelos, Os pelos, o muco, o suco gástrico, tá? Tudo são exemplos de barreiras que protegem a nossa pele, tá? O nosso corpo, quer dizer, do agente de invasor, tá? Isso é característica de imunidade inata, são imunidades gerais. A imunidade adquirida já é específica. Quais são os tipos de imunidade específica ou adquirida?
imunidade mediada por linfócito T, ou imunidade celular, e imunidade mediada por linfócito B, ou imunidade humoral. Qual é a diferença do linfócito B para o linfócito C? O linfócito T, ele é processado no timo, ele amadurece no timo, e é ele ativado que vai combater o agente invasor. Já o linfócito B, ele produz os anticorpos, ele é processado no fígado e na medula óssea. Enquanto esse daqui ativado gera várias células clones que vão matar o agente invasor, aqui ele gera resposta de memória, tá? Aqui ele está todo o tempo no 220, aqui ele está meio que adormecido, tá? Lembrem o que eu falei para vocês. Estudem pelas diferenças, aqui eu estou falando só a diferença. Fica mais fácil vocês entenderem, tá? E aí a gente conclui, né, dizendo para vocês que o sistema imune, ele é um sistema tem função de defender o corpo contra a invasão de agentes invasores, de vírus, de bactérias, de fungo. Eu tenho a imunidade inata e a imunidade adquirida. A imunidade inata, a gente nasce com ela, é geral, tá? Ela é um tipo de imunidade que é contra qualquer tipo de invasor, ela é a primeira linha de defesa. Aí temos de exemplo a pele, os pelos, o suco gástrico, o muco, né? Os macrófagos, que são células responsáveis pela imunidade inata, que fazem fagocitose. E nós temos a imunidade adquirida, que é uma imunidade que eu preciso ser exposto uma vez, para que na segunda vez eu consiga matar aquele agente invasor. São exemplos as alergias, são exemplos as vacinas, são exemplos as doenças autoimunes, tá? São exemplos de patologias relacionadas à imunidade adquirida. E aí falei para vocês que a imunidade mediada pelas células, ela é dividida em célula B e célula T, que é a diferença local que cresce e a forma de atuação, certo? E aí essas são as referências, né? Esqueci de botar os desenhos, mas são aqueles mesmos livros de patologia, o livro de fisiologia, tá? Era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. É um assunto, eu sei que meio chato, eu sei que vocês participam, eu sei que quando vocês gostam do assunto, vocês participam. O assunto hoje estava chato, né? Que vocês não participaram muito. Mas é um assunto que precisa ser dado, porque em alguns momentos eu vou estar citando essas coisas e eu preciso que vocês saibam desse beabá, tá? Então, na próxima aula, a gente já volta a falar sobre condições patológicas. Na próxima aula, a gente vai falar sobre lesões fundamentais, sobre mácula, pápula, erosão, sobre características dessas lesões. E aí a gente já vai um pouquinho mais para a boca de novo e eu espero que vocês participem mais. Alguma dúvida, alguma pergunta? Ou tá tudo certo? Não? Até a próxima aula presencial. Certo, porque eu também gostaria muito, seria muito melhor, né? E aí, então, a gente se vê na próxima semana. Obrigada mais uma vez por terem aceitado começar às 9 horas, né? Que falei para vocês que foi devido à história de eu precisar ter ido levar o carro ali. Mas obrigada por terem aceitado, tá? A aula está gravada, vou disponibilizar depois o link para vocês, para que vocês possam estar acessando. E que depois eu coloco aquele roteiro no Word que vocês sabem que eu sempre coloco, tá? Então, próxima semana a gente se vê 8 horas, na sexta-feira, tá? Obrigadinha, bom dia, até a próxima. Tá bom, professora. Beijo, tá? Até a Tchau. próxima semana. Tchau, meus amores. Beijo, tchau. Beijo. Tchau, professora.